boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Está começando aqui mais uma vez o podcast da família brasileira. Está começando mais um episódio de Além do Terno. Sejam todos muito bem-vindos a essa humilde casa. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube e logo também você que vai poder nos ouvir pelas plataformas de áudio como Deezer, iTunes e o Spotify. Sejam todos muito bem-vindos. Essa noite, finalmente, o mistério acabou. Essa noite eu vou elucidar esse mistério. Finalmente, como diria Zé Nailton, um ícone do setor 17, Nego Jambo está entre nós. Eu sou Brian Costa e tenho a honra, o prazer de ser o primeiro a apresentar um podcast junto com o meu amigo Josué Souza. Boa noite a todos. E convido a vocês aí que fiquem conosco, dê as suas opiniões, pergunte, tá bom? Vamos lá, antes da gente começar essa gravação, mais esse episódio, maceta o dedo no like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de apertar o sininho das notificações, porque você se inscrevendo e apertando o sininho, o YouTube vai considerar que o nosso conteúdo é relevante e aí vai entregar mais e mais episódios do Além do Manto para você. Vamos pro nosso momento do Plim Plim, Josué? Vamos lá. Vamos pro Plim Plim? Brian, eu tô querendo comprar um carro. Malandro, comprar um carro. Quero, né, ir na praia com a família, dar uma esticadinha. Mas esticadinha, eu tenho a com a solução família. para você. Aonde? Meu Car Hunter, a marca que mais cresce no Brasil. Entra lá no @ do Meu Car Hunter, fala com o Adriano que eu tenho certeza, Josué, que ele vai ter um carro especial para você no precinho. Se você também quiser, você que está nos assistindo, vender o seu carro ou alugar um carrinho, você já tem um carro, mas quer dar uma esticada com a família, alugar um carro diferente para dar aquela passeada, vai lá no Meu Car Hunter, fala que você veio daqui do Além do Terno, que eu tenho certeza que a condição vai ser especial para você. Jô, eu tô com um problema, cara. Sério, cara. Qual que é? Fala. A Keila quer que eu troque os móveis de casa por móveis planejados, velho. Tem um lugar aí certinho pra passar pra você. Na onde? Tainá Móveis. Caramba, Tainá velho! Móveis. Condições especiais pra quem vem do Além do Terno, hein? Sim. Só ligar aí pra Tainá Móveis e falar com o Gilvano, que ele tá te atendendo e ele vai fazer o melhor pra você aí. Projetinho personalizado pra sua casa, nas medidas certas e do jeitinho que você e sua família sonham. Tainá Móveis. Essa mesa aqui, ó, maravilhosa, veio de lá. Tenho certeza que você vai ser bem atendido. E depois desses reclames do Plim Plim, vamos apresentar agora aqui o nosso convidado dessa noite. Ele que é líder, jovem empregador e jogador caro, né, Josué? Jogador. O passe é embaçado desse menino. Quem tá aqui nessa noite com a gente é o nosso amigo, nosso irmão aqui do setor 17, Pedro Santos. Pedrão, boa noite, cara. Como é que você tá? Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Paz do Senhor a todos. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, fazer parte desse time, fazer parte desse projeto. E vai ser, não tenho dúvidas, um bate-papo muito edificante para você que está assistindo e para nós que estamos aqui também participando. Vai ser bom demais, cara. Pedro, antes da gente começar esse bate-papo, nós temos duas questões aqui no Além do Terno. Um é o nosso protocolo, cara. Sem esse protocolo, a gente não começa a conversa. Tem que ter, né, Pedro? Tem que ter. Você tá vindo aqui bater esse papo com a gente, mas a gente sabe que a gente carrega aí o peso do nosso trabalho, o peso do dia a dia, responsabilidade do ministério. Então, a gente quer um papo além do terno. Pode pendurar seu terno no nosso cabideiro. Esse terno aqui vocês devolvem, né? Não, isso daí. Daqui a um tempo, quando o podcast estiver maior, a gente vai ficar com esses ternos guardados, todos na parede. Tipo camisa de futebol. Boa. E também a gente quer aproveitar, né, Jô? Sim. Segundo momento, tem aquele presentinho especial, Josué. Passa aí para o nosso convidado.
Que é lindo, hein, Brian? Presidente, pode você. Faz essa honra pra gente. Tá aqui o presente do Além do Terno pra você. Tá com seu nome. Obrigado. Olha, vocês estão chique demais. Obrigado, Essa obrigado aí. caneca vem da Real Souvenirs, meus amigos. É o último plim-plim aqui antes da conversa. A nossa amiga Evelyn está passando aqui o arroba deles agora. Entre em contato com a Real Souvenir e você quer presentear um amigo, alguém da sua família, alguém querido, você que tem uma empresa que quer presentear os seus colaboradores. Real Souvenirs tem o copo na medida certa. Copo térmico, bacana. Mas Top. já fala pra ele já aí, Brian. Olha. Esse abridor aí, pra que é? Patubaína, viu? Como Patubaína. diria o Bolsonaro, é Patubaína. Pelo amor de Deus. Tá, já tava estranhando aqui isso aqui. E a gente não é da igreja da parede preta. O nome, nossa, top. Brigadão mesmo. Pedrão, então vamos lá, cara. Vamos Bora. começar esse Além do Terno aqui especial. E como começou sua trajetória, cara? Na igreja, desde pequeno? Como que foi? Como que você veio parar nos braços do Senhor? Cara, eu já nasci num berço cristão, né? Meu pai e minha mãe já me criaram nesse famoso berço cristão que a gente fala, né? É uma coisa que me perguntam muito, você sempre foi da sede, né? É uma coisa que todo mundo me pergunta, sempre veio lá, tem esse costume, mas não, eu quando era muito pequeno, ainda tenho poucas lembranças, mas eu cheguei a congregar no Tolstói. Na Bacana, época, cara. meu pai auxiliava lá, é o pastor Anselmo na época, não sei se vocês conhecem, então eu congreguei um tempo no Tolstói, mas fui muito pequeno para a sede, O né? sogro do pastor Bispo? Sogro do pastor Bispo, pastor Conheço. Anselmo, era o nosso pastor lá na época, mas eu fui muito novo para a sede, eu fui com 5, 6 anos para a sede, então eu tenho pouquíssimas lembranças da época de Tolstói, então posso dizer assim, que minha infância, minha adolescência, juventude agora está sendo tudo na sede, né? E foi isso, nasci num berço cristão, desde muito pequeno, sempre participando ali na igreja, né? Sempre que tinha alguma programação, alguma consagração, tarde da bênção, dos jovens, sempre ia porque congregação, né? Congregação você tem esse costume, minha mãe vai, vamos junto, então minha mãe sempre que ela podia, ela me levava junto, estava ali comigo, então eu sempre tive nesse ambiente já cristão desde pequeno. Bacana. E como foi para você? Hoje a gente sabe que seu pai é pastor, você está comentando que ele foi auxiliar do pastor Anselmo, tem todo aquele peso, né? Seu filho do pastor, né? Tem muito isso, né? A gente hoje tá na sede, né? Até por causa do horário de trabalho do meu pai, né? Meu pai trabalha à noite, então, né, não tem possibilidade da gente ir para as congregações, mas tem muito isso, né? Essa responsabilidade. E eu morava perto da igreja, né? Moro até hoje. Moro perto da igreja. Então, quem mora perto da igreja, tudo que precisar, tá ali perto da igreja, Corre vai na lá, casa, corre vai lá. que... Então, eu moro 2 ruas para cima, né? Do Tolstói, do que era do Tolstói, né? Agora a Sim. congregação fechou, mas eu moro 2 ruas para cima do Tolstói, então eu sempre tava ali muito próximo. Então tinha esse peso, sempre estar participando, né? Então sempre tem essa, né? O filho de pastor tem que dar o exemplo, né? Dá o exemplo, tem que É estar o no que todo prumo, mundo né? fala, né? Tem que dar o exemplo, então eu sempre tive isso muito fixo na minha mente desde pequeno. E a gente sabe que você é um pregador do evangelho. Como isso surgiu para você, cara? Porque a gente sabe que pra gente, né, Josué, que é mais velho, é difícil, né, o peso de falar, de estar na frente da igreja, né? E como é que foi? Foi natural? Como que foi surgindo isso? Isso é muito interessante, porque eu vejo muitos jovens hoje em dia chegam numa determinada fase, né? Principalmente ali na adolescência, e tem muita dúvida, né? Qual que é o meu chamado? Né? Qual que é o meu chamado? É da palavra, é do louvor, é da liderança? E eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive isso muito comigo. Então eu falo que foi muito natural. Então, desde pequeno, parece que eu sempre fui caminhando ali para o ministério da palavra. Então, desde pequeno, minha mãe falava que eu subia em cima da mesa, pegava garfo, faca, fingia que era microfone, pregava. Eu tenho uma lembrança vaga disso, né? Eu orava pelo meu avô, orava pelas pessoas na rua. E minha mãe falava que eu tinha uma pregação dura. Eu falava, Deus, quebranta esse coração duro. Caramba. Eu falava muito pro meu avô, porque meu avô, na época, ele não era cristão, né? Então, eu sempre orava muito pelo meu avô, orava por uma tia. Uma época teve uma vizinha nossa que estava com câncer, eu orei por ela. Então, eu acho que sempre foi muito natural, sabe? Eu nunca tive dúvida da minha chamada e do meu ministério. Então, foi muito natural, desde muito pequeno, já se encaminhando para esse ministério da palavra. Mas tem a questão, né? Que a gente muitas vezes percebe, né, o nosso chamado,
Mas tem horas que a gente reluta, né? N motivos, né? Vão aparecendo, tal. E chegou algum momento ter essa relutância? Cara, chegou. Na minha fase de adolescência, é um pouco antes ali de eu estar buscando o batismo com o Espírito Santo, né? Depois a gente vai Já entrar é respeitando essa seara. nessa parte. Mas eu comecei a receber muitas promessas, né? Ainda novo, né? Como eu disse, desde pequeno, já menino com terninho ali, pregando. Então começou a vir muitas promessas de Deus na minha vida. Deus usava muitos irmãos para falar o que tinha na minha vida e falava até com a minha mãe, ó, vou levantar o Pedro para pregar a palavra, vai ser um instrumento nas minhas mãos. E a gente vai crescendo, muitas vezes pequeno, não tem noção da proporção daquilo, né? Eu fui crescendo e chegou uma fase da minha vida que começou a vir tão forte isso em mim, que eu falei, será que eu sou capaz? Né? O que muita gente talvez se pergunta, né? Será que eu sou capaz para tudo isso que eu estou recebendo, para todas as promessas que eu estou recebendo? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Então foi uma fase assim meio que eu fiquei em dúvida, né? Em dúvida da onde eu chegaria, do que Deus tinha para minha vida, mas eu sabia o meu chamado, sabia o meu ministério, nunca tive dúvida em relação a isso. Mas foi uma fase que eu fiquei meio preocupado, sabe? Com tanto de coisa que eu estava recebendo, falando, meu, eu vou dar conta, será que é isso? Será que é isso que Deus tem para minha vida? Mas assim, sempre continuando no caminho, sabe? Isso Mas chegou quantos anos, momentos. mais ou menos? Isso eu devia ter 13, 14 anos. Aquela fase que dá uma boa balançada Uma mesmo, boa né? balançada, Você já já, estava na sede. você já sofreu algum preconceito por ser muito novo e ser um pregador, pregador? Cara, acho que preconceito não, mas Não? tem muitas dificuldades. Acho assim que quando você sobe para falar e você vê ali que você é muito novo ainda, muito inexperiente, principalmente as primeiras vezes que eu preguei, né? Principalmente a primeira, não vou falar agora, depois a gente entra nessa parte. Mas as primeiras vezes que eu preguei, eu sempre preguei para pessoas que eu escutava muito, né? E aqui no Cresci setor é escutando. complicado, né? Então, no Tem nosso umas peças e quando a gente vê, a gente treme, né? no nosso setor. Então, foi pastores que eu cresci escutando, né? Que estão na sede até hoje, que eu tenho uma enorme admiração. Então, chegava para pregar e via que eles estavam atrás de mim. Eu falava, poxa, menino novo, inexperiente ainda, começando. Às vezes falo, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Né? Mas eu acho assim que muito fora do âmbito da igreja tinha essas zoações, né? Na escola, pastorzinho, o Sempre tem, pregador, né? sempre tem essa zoação, mas o preconceito, assim, eu acho que nunca tive. Acho que Deus sempre me apresentou pessoa certa para o meu ministério. Que Dentro da bom. igreja, eu nunca tive dificuldade quanto a isso. E é complicado, né? Tipo, quando a gente se apresenta como crente, nessa fase de escola, meu, Fala que é começa aquele apontamento, né? Porque qualquer coisa que você fizer fora da régua, o pessoal vai apontar lá o vai ser apontado, crentinho. é. Muito, muito. Isso tem mesmo. Isso eu passei muito ao pastorzinho, crentinho, isso tem mesmo. Mas é uma fase assim difícil, né? Mas depois que você vai passando a juventude, você vê o quanto vale a pena. Hum. Quanto vale a pena você ser o diferente ali, você fazer a diferença e você fica até lisonjeado de ser chamado assim, né? O estranho é se eles falam assim, ó, não vejo nada de diferente em você. Diferente, Você é real. mais um do bando. Mas o fato de, ó, o pregadorzinho, o pastorzinho, te torna você ver que você tá dando um exemplo, né? Que você tá sendo referência e que você tá fazendo a diferença. Então hoje eu falo que quem passa por isso, né, pega aí como um grande elogio. E vale a Fica pena. lisonjeada, né? Fica lisonjeado. É verdade. E você comentou, né? Esse tempo inteiro, você congregando, vivendo ali, convivendo na sede. A gente sempre foi membro de congregação. Então, para vocês que estão na sede, Lá vem. da gente, a gente sempre tem uma visão da sede, muitas vezes até deturpada. Porque a gente vê a sede como, não, o pessoal da sede, eles são diferentes. Metido. É que eu já vi da série, também Pode já vi da falar. série. Meu pensamento metido, né? Meio soberbo. Assim. Mas e aí, como é conviver, congregar numa sede? Eu quero entender essa experiência. Cara, eu falo assim que eu não tive muita experiência na congregação, né? Eu tô tendo mais depois que eu comecei a namorar, que eu tô ali, né? Congregação, sede. Mas eu não tive experiência porque eu fui muito novo pra sede. Então eu sempre ouvi isso. Sempre ouvi isso desde a adolescência. Ó, a visão que o pessoal tem da sede não é muito boa. Vocês são meio metidos, não recebem muito bem, são meio soberbos. Então isso é uma coisa que sempre teve. Né? Não é de Sempre. agora, todo mundo comenta. E, cara, eu vou te falar assim, bem a verdade, para quem tá nos assistindo, que congrega ali comigo na sede, eu acho assim que muitas das vezes é uma visão equivocada. Falta de conhecer um pouco mais as pessoas,
Porque eu falo de mim, muitas pessoas olhavam pra mim e falavam, ó, você tem cara de soberbo, você tem cara de metido, e não me conheciam. E aí depois se conhece, vem com esse papo, nossa, mas é porque você era da sede. Aí tem uma coisinha com a sede, depois fala, não, mas você é gente boa, você é simpático. Então, muitas das vezes é falta de conhecer. Tem aqueles que às vezes pode ser meio soberbo, meio metido, claro que Sempre tem. tem um, né? Assim como pode ter na Congregação congregação. também, né? Então, assim, às vezes é uma visão meio, vamos dizer assim, equivocada, né? Mas é algo que vem desde lá atrás, né? Mas pra mim, congregar na sede, cara, eu sempre fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Eu falo porque eu passei pela fase das crianças, então cheguei nas crianças, as tias das crianças me acolheram super bem, né? Fui para a fase de adolescência, meus líderes me acolheram super bem. Na mocidade também tive líderes que sempre foram próximos de mim. Então, assim, foi muito bom. Quando você Foi entrou muito na bom. mocidade, estava na época de aquele Felipinho, como líder setorial? Tava na época do Filipinho. Eu não me recordo agora quem foi antes do Filipinho, mas acho que eu entrei um Antes pouquinho antes foi do o Filipinho. Adonias, era o Adonias e o Semer, né? Então Filho eu do entrei pastor nessa época, só que Felipe. eu peguei pouco tempo, depois veio o Filipinho. Porque lá na sede, pelo menos, é só com 18 anos que vai pra mocidade, né? Caramba! Lá tem essa divisão, né? Nas congregações, às vezes, não tem por causa do número, né? Não tem como Número, você é dividir, verdade. né? Você não vai dividir um grupo ali que tem 5 pessoas, 3 adolescentes e 2 jovens. Não vai fazer isso. Agora, na sede, como é um grupo maior, então tem muito isso, né? Você fez 18 anos, vai pra mocidade, até 18 anos, adolescente. Né? Até 17 anos, adolescente. Então, quando eu fiz 18, passei pra mocidade, já era a época do E é outra experiência, né? Porque você vendo os adolescentes, tem um ritmo, né? E aí, para engrenar no ritmo de mocidade, dá um choque no começo, né? Nossa, muito, muito, né? Totalmente diferente. E você vê que justamente lá por ter essa divisão, acho que nas congregações talvez não sofra tanto nisso, porque tá muito junto, né? Os adolescentes são muito próximos da mocidade. Agora lá na sede, como é separado, um congresso é separado, uma saída é separada, uma cooperação é separada, é tudo muito separado. Então, quando você tem 17 anos, você vai para os jovens, aqueles jovens de 23, 25 anos, nossa, para mim foi um baque, né? E também para sair das crianças para os adolescentes também foi, né? É. Tá acostumado a ir pra salinha, e aprender, né? Aprender sobre a Bíblia ali, depois ter que ficar ali no culto, o culto inteiro ali sentadinho, quietinho, então também é uma fase difícil, né? Essas adaptações que você passa aí. A gente não perguntou quantos anos, Pedrão? Quantos anos eu tenho? 21. 21 anos, hein, Josué? Rapaz, Tá na, 21 anos. na flor da idade, na não é flor daquele da ano. idade. Rapaz, quem dera meus 21 anos. Ó, 21 anos, graças a Deus, aí, que legal. feito esse ano. E a gente estava comentando, né, sobre essa questão da mocidade. Como é para você? Você comentou que a gente já teve um chamado de muito novo, começou a pregar e tal. E aí, conciliar a agenda pessoal com a agenda de mocidade? Porque ali na mocidade tem aquela necessidade, cada membro ali faz uma diferença, né? E aí muitas vezes tem aqueles conflitos de agenda, né? E aí? Cara, teve muito. No começo não tanto, mas depois, né, com o desenvolvimento, começou a ter, né? Às vezes tem uma cooperação ali, você tem uma agenda para pregar, mas eu sempre tentei, equilibrar muito, sabe? Eu sempre, lá na sede, pelo menos, sempre passa uma agenda mensal pra gente, né? Então, os dias que eu tenho cooperação, os dias que eu tenho algum trabalho com a mocidade, eu evito marcar ao máximo. Evito marcar, e quando eu marco, comunico os meus líderes, falo: "Ó, tem problema, eu vi, tá tranquilo para mim", sempre comuniquei, e eu sempre tentei equilibrar, porque a gente tem que congregar, né, tem que estar com a mocidade, a gente tem que estar com o nosso líder, tem que estar à disposição da nossa congregação, né. 30 dias de agenda não dá, né, Não dá. não dá para você ficar só pregando, pregando, não, você tem que congregar, você tem que ter um líder, você tem que ter um pastor, você tem que tomar ceia, você tem que estar ali com a sua congregação. Então eu sempre tentei equilibrar, às vezes é difícil, acaba coincidindo, mas aí eu sempre tentei organizar muito com os meus líderes, né? Todos os líderes que passei, tentei sempre organizar muito. Falar, ó, tem problema, tô com uma agenda para pregar esse dia, tem problema? Liberaram, estava liberado, se não, tentava remanejar alguma data. Mas tem um pouco esses conflitos. Mas acredito que uma organização sua pessoal e uma comunicação certa com o seu líder, eu acho que dá sim dá para conciliar. E é uma coisa que hoje tem surgido, né? Muitos pregadores mais jovens, e a gente percebe muitas vezes que são aqueles caras da agenda lotada, né, Jô? Sim. 30 E... dias de agenda. Nossa, Não, você vai olhar os stories do camarada, todo dia ele tem agenda. todo dia. E aí você não vê o cara na igreja dele, você não vê ele no trabalho local, você não vê ele, para quem é de sede, o cara na sede, o cara só passeia.
E aí é como você falou, né? Tem que ter essa comunhão, esse trabalho com a sua congregação. Tá Quem é seu certo. pastor, né? Quem é seu líder? Né? Então, Onde você congrega, né? Isso aí é importante, né? Não adianta você só ter agenda, né? 30 dias de agenda, mas quem que é seu pastor? Você tomou ceia ou você toma ceia nas agendas? Então não dá, né? Você tem que estar à disposição do seu pastor, você tem que congregar, né? E é um negócio que a gente vê que tá ficando complicado, né? Hoje Com em dia. cada certeza. dia bem mais tá complicado. Com certeza. Hoje você tem esse desequilíbrio, né? 30 dias de agenda, a pessoa não toma ceia na igreja dela, né? Não congrega, não está à disposição do pastor. Então, é uma coisa preocupante hoje em dia, né? E essa questão de galgar o evangelho no sentido de proclamar ele, pregar e etc. É diferente quando a gente vê num jovem como você que tem responsabilidade e numa molecada que tem hoje em dia e sai para fazer fama, né? Sai para, meu, vou fazer nome. É o famoso carreirista, né? Que a gente fala em empresa. O cara vai fazer carreira. E como é que é não deixar isso subir na cabeça, Pedro? Cara, Porque os elogios vêm. isso O pessoal aqui, começa a elogiar. Você tem uma palavra bacana, tem uma oratória legal, sabe levar um culto, o Espírito Santo age na sua vida. Sabe Como é? entrar, sabe sair. Exato. cara, isso aqui é uma coisa que a gente pudesse estampar assim nesse podcast. É algo que tem que tomar muito cuidado. Jovens pregadores, cantores, porque os elogios vêm e as críticas também vêm. Claro, você recebe críticas e recebe elogios. Eu falo que se alguém perguntasse, Pedro, como você lida com o elogio? Da mesma forma como eu lido com a crítica. Acho que essa é a melhor resposta. Como você lida com o elogio? Da mesma forma que eu vou lidar com a crítica, vou refletir, que eu vou pensar, entender que não depende só de mim, eu vou lidar com o elogio. Né? Tem muita gente que, às vezes, por receber elogios demais, e elogios vêm, gente. Vou ser bem sincero, elogios vêm. Então, não vou negar para vocês, as pessoas não elogiam, sim. As pessoas elogiam muito. Principalmente, acho que ser jovem, né? Acho que ser jovem as pessoas admiram mais. Acho tão difícil hoje em dia ver jovens assim centrados. Então, vem muito elogio. Só que aí é onde você tem que entender que não depende de você. Né? Aquele elogio não é para você. Glória é para Deus. O elogio você não pode pegar para você. Por mais, teve uma palavra abençoada. Nossa, Pedro, que mensagem, que palavra, que culto. Eu entendo que é para Deus. Então eu sempre aprendi que não é para mim. E a partir do momento que eu deixo isso aí me consumir, que eu deixo isso aí entrar para dentro de mim, que eu acho que depende de mim, que o mérito é meu, e se um dia Deus não quiser operar, Deus não quiser agir. E aí, como eu fico? Será que vai depender de mim? Será que vai ficar só com Pedro? É a oratória do Pedro, a forma como Pedro fala. Então, eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. Tantos elogios, já recebi críticas também, recebo elogios, e hoje eu lido de uma forma mais madura. No começo é muito difícil. Os dois, tanto a No crítica quanto começo é elogio. muito difícil. A crítica vem, ela te abala, você quer parar, você fala, não vou pregar mais, não vou atender mais agenda, vou largar tudo. Assim como elogio te sobe um pouco. Né? O começo é bem difícil, você tem que saber lidar. E aí a importância de você ter um líder, você ter um pastor, de você contar ali com a presença dos seus pais. Às vezes, claro, né? Seu pai, sua mãe, alguém próximo para você conversar sobre isso, para alguém te aconselhar, né? Do seu líder. Eu sempre fui muito próximo dos meus líderes, meus pastores, dos meus pais. Eu sempre conversei muito sobre ministério, então eu sempre tive esse apoio. Quando a crítica ela vinha para me derrubar, já buscava conversar com alguém, já falava, não, Pedro, tranquilo, não leve isso para você, né? Às vezes a pessoa não gostou, é o direito dela. Da mesma forma, o elogio, né? Ó, filho, isso aí não é para você, a glória é para Deus. E é bom você ter o apoio dos seus pais, né? Com certeza, Isso é é fundamental, fundamental. né? De pai, de líder, de pastor, eu sempre fui muito próximo dos meus pastores, tanto é que minhas amizades hoje são pessoas mais velhas do que eu, né? Eu gosto de ser próximo dos pastores, dos obreiros, e nessas conversas me edifica muito. E o que eu mais escuto é, nossa, Pedro, é difícil ver jovens que não escutar gente velha como a gente. É o que eu mais escuto quando eu vou conversar com algum pastor. Nossa, é difícil um jovem que senta assim igual você, que quer escutar, que quer conversar. Mas eu acho isso importante, né? São pessoas que têm para passar, são pessoas que têm para ofertar na minha vida. Eu quero aprender, eu quero crescer a cada dia. Então, isso me ajudou muito na hora dos elogios e da crítica, ter um pastor, ter um líder, pais próximos. Então, isso me ajudou muito. É a geração que, vamos dizer assim, tá passando e que está nesse momento, né? Tem a transição, né, da geração deles para nossa, né? Então, se a gente não for buscar conselho com eles, que são mais velhos, que têm essa experiência, a gente vai buscar com quem? Não tem, Da né? mesma idade? É Talvez tenha verdade. até alguma coisa para falar que já passou, mas está no mesmo momento, né, que a gente, né? Com certeza.
Eu sou um pouco mais velho que você, Tequinha, e eu peguei um tempo na Assembleia de Deus que a gente não elogiava pregador. Tem Não muito era disso, né? legal. Também. É muito feio você elogiar, falou, poxa, boa palavra e tal, não se tinha isso. E hoje em dia, a gente tem a consciência de que é totalmente o agir do Espírito Santo, mas que existe uma pessoa ali que busca, que se prepara, Isso é que importante frisar, né? estuda, porque a gente viveu muito tempo naquela dependência do. Não, eu não preciso nem abrir a palavra. Eu vou subir lá em cima e o Espírito Santo falar na minha boca, né? Aí é fácil, né, Bré? Não vai Joga pra toda a responsabilidade para Deus. Aí é fácil, qualquer um tá lá, então. Se você não precisa buscar, não precisa preparar, não precisa estudar, né? Tem muito isso também, né? Jogar tudo pra dependência do Espírito, né? Ah, vou depender do Espírito, não vou estudar. E realmente, como você falou, né? Tem todo um preparo por trás, né? O pregador, ele se faz fora do púlpito. Interessante as pessoas saberem disso. O pregador, ele se faz fora do púlpito. O púlpito ali é o momento que ele vai colocar em prática todo o preparo dele. Aquilo que ele estudou, aquilo que ele orou, aquilo que ele jejuou, aquilo que ele se preparou. Então, um pregador, ele se faz fora do púlpito. O preparo, ele é todo fora do púlpito. Então, é importante frisar aí para quem está nos assistindo a importância do preparo. Preparem, estude, busque, ore, jejue. Não fique só nessa, o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo, ele vai agir. Mas estuda, busca, vai na direção de Deus. Né? É importante porque algo tão valioso, né, tão importante quanto a palavra, né, é o alimento ali que você vai estar dispensando para a vida das pessoas, entregando, né. Você vai querer entregar qualquer coisa? Feijão com arroz? Ah, Feijão com arroz baita responsabilidade. feijão com arroz alimenta, mas precisa de algo mais, de uma substância, E né. hoje o povo tá sedento, né? Exatamente isso, O cara. povo tá sedento. É uma diferença da por exemplo, para minha geração, que a gente não tinha internet. A gente não tinha esse acesso rápido que a sua geração tem e, eh, não quero que soe isso como algo ruim, mas qualquer coisa que vinha na minha geração a gente aceitava. A gente não Não tinha tinha acesso, conhecimento, né? não tinha Não conhecimento. tinha conhecimento. Hoje você fala alguma coisa, o jovem pega aqui, ó, Já vai lá, tchan, já. tchan, 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 tchan. Já descobre na hora, né? Esse cara não tá falando nada com nada. Com certeza. E aí exige ainda mais o preparo, né? Porque você tem que saber que a pessoa ali, ela vai ter um conhecimento, ela vai ter uma informação e ela pode correr atrás do que você pregou. Pera aí, o que ele pregou tá certo? Faz sentido o que ele tá falando? Né? Então, hoje em dia tem ainda mais essa preocupação, né? E até a questão do sermão em si, né, de você não pegar sermão dos outros. O pastor Josino estava falando Ctrl-C, Ctrl-V, né? esses dias de uma pessoa que pegou o sermão dele, pregou na íntegra e, cara, Uma hora a capa cai. Uma hora a capa cai. Isso aí é um perigo, né? É igual eu falo, a pessoa que não quer se preparar, então ela vai no fácil. Ela vai lá, coloca o esboço lá, copia e cola e segue aquilo ali, né? Então, hoje em dia tem muito disso, né? A pessoa não quer se preparar, né? O camarada às vezes começa a ter muita agenda, fala, ai, não vou ter tempo, né? Desculpa, ai, não vou ter tempo. Então, prepara 2, 3 mensagens ali do Google, copia e cola e prega essas 2, 3 no Brasil inteiro. Em todas as Né, e igrejas, hoje não tem busca mais. aqueles packs, né, de pregação, né? É. Pregador, Tá nota chique, né? 1000, O negócio tá mais fácil, né? 1000 mais sermões, Tá mais 2000 sermões, a gente vê vendendo aí na internet. E aí acaba que você vai ouvir em alguns lugares, é tudo a mesma pregação. O cara comprou o mesmo pack de sermão ali, várias E não pessoas dá, e às comprou. vezes não dá nem 10, né? O camarada pega uns 4 e pega aqueles 4 e prega em todos, tudo quanto é lugar, né? Só nem buscar, vou preparar mais, vou buscar mais. Não, monta 4, 5 sermões e prega aqueles 4, 5 sermões só revezando. Prega aqui, prega ali, prega ali, prega aqui. Então, hoje em dia tem essa preguiça pro preparo, né? Mas não vai pra frente, sabe? É necessário preparo, é necessário tudo, é necessário buscar, né? Pedir direção, porque hoje em dia, como a gente tá falando, o povo tá sedento. O povo tá sedento de uma palavra. Né? Então, o pregador, mais do que nunca, ele precisa se preparar. Né? Desde muito jovem, leia, busque, estude, que é a melhor coisa que você vai fazer. Eu vejo ali que você está sempre com os jovens na sede. Qual conselho que você tem para dar para os jovens nos dias de hoje? Cara, eu vou falar um conselho que eu sempre peguei muito pra mim. Seja disponível. Seja disponível. É o conselho que eu dou para essa juventude que está me assistindo, juventude do setor 17, de outros setores.
esteja disponível. Gaste tempo na obra de Deus, que nunca será um tempo perdido. Gaste tempo na obra de Deus, nunca será um tempo perdido para a sua juventude. O máximo que você puder para estar à disposição do seu líder. E disposição que eu falo, precisa ir para uma cooperação. Vamos, tô Vambora. lá. Poxa, vai ter uma vigília, tem como você estar cooperando? Vamos, tô lá. Mas ninguém vai, quase ninguém vai poder ir. Vai você. Então, acho que o que falta para a juventude hoje é estar disponível. Disponível. Né? Verdade. Disponível. Hoje os líderes eles têm muita dificuldade de achar jovens disponíveis. É o que eu mais escuto. Vai fazer um trabalho, Eu que eu quase digo. ninguém quer ir. Quase ninguém quer cooperar. Mas aí na hora de cobrar, tá todo mundo lá. Né? Poxa, mas não tem trabalho. Mas lá na outra igreja, no outro ministério, eles vão para tal lugar, eles fazem tal festa, faz isso, faz aquilo. Mas quando tem um trabalho no seu Não ministério, vai. você não quer cooperar, você não está disponível. Né? E quem é visto e quem não é visto não é lembrado. Lembrado. Né? É uma frase muito, muito certa. Né? Se você não está ali, se você não está à disposição do seu pastor, do seu líder, é complicado. Né? Então, hoje um conselho que eu deixo para a juventude é: gaste tempo na obra de Deus, o tempo não será perdido. O Jô entrou nesse assunto do conselho. Você tem os devocionais ali que você posta diariamente, né? De vez em quando eu tô lá, né? Não sou o Joe, né? Que tava aqui, que posta os vídeos e tudo mais, né? Não levo tanto jeito pra rede social, mas de vez em quando eu coloco algumas coisinhas Eu passei que é a- parte do ministério, né? Eu passei a assistir eles. E, cara, tem me edificado muito. Porque você. Uma coisa é a pessoa que tá ali trabalhando na internet, que trabalha com aquilo, e vai postar porque tem a obrigação do algoritmo, não, eu tenho que postar tantas vezes e tal. E quando você posta os devocionais, a gente que tá do outro lado percebe que é sincero. Senti sabe? uma coisa natural. Eu Natural. os vídeos É algo que dele. você percebe que, por mais que a pessoa não conheça você, ela percebe que é algo que você vive. Entendeu? E como é se organizar para fazer isso, cara? Porque, meu, vida de trabalho, estudo, igreja, como é ter esse tempo para organizar ali o momento do devocional e tal, para passar para a juventude? Cara, eu falar pra você, eu nunca fui de levar tanto jeito pra rede social. Sempre gostei, mas achava que eu nunca tinha muito jeito, né? E de um tempo pra cá, as pessoas sempre falam: poxa, Pedro, posta alguma coisa lá no seu Instagram, né? Às vezes você vai numa igreja que a pessoa quer te acompanhar, né? Pra não ficar dependendo de, só quando você vir pregar aqui, a pessoa às vezes gosta de você, quer te acompanhar. Então sempre fala: pô, sua rede social, passa a rede social, a pessoa te segue. Eu falei: vou começar a postar alguns vídeos, começar a postar alguns conteúdos, né? Para as pessoas seguirem, as pessoas que gostam, que às vezes têm uma admiração, principalmente para os jovens, né? Para incentivar os jovens alguma mensagem. E eu sempre fiquei preocupado como que eu ia lidar com isso. Né, preparar mensagem, faculdade, trabalho, família, ministério, ver tudo isso, tudo muito junto. Daí eu falei: meu, da onde eu vou tirar tempo para gravar vídeo, para postar um conteúdo ali, uma postagemzinha? Aí eu sempre tentei passar muito, igual você falou, o que acontece comigo no meu dia a dia. Então, quando eu tô lendo uma palavra, quando eu tô montando uma mensagem, quando eu tô preparando um sermão, eu tentava sempre pegar aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus tocou no meu coração e tentava transmitir para os vídeos. Então, sempre foi algo muito natural. Né? Tinha dia que eu preparava ali um devocional, não postava nada, deixava passar. Mas tinha dias que o Espírito Santo me incomodava, né? Para gravar um vídeo, para fazer uma postagem, nem sempre através de vídeo, às vezes eu posto alguma aplicaçãozinha ali bem rápida. Sim. E o Espírito Santo parece que me incomodava, era algo natural. Então eu não tinha aquela rotina, vou postar vídeo de segunda a sexta, de terça e quinta, nunca tive isso. Né? Quando o Espírito Santo ele vinha, me incomodava. Quando eu tava, coisa assim, às vezes eu tava preparando um sermão, o Espírito Santo me incomodava, ia lá, gravava um vídeo, passava para a juventude. Então, assim, eu sempre tentei levar dessa forma natural, sabe? Nunca como obrigação. Né? Sempre tentei levar como algo natural. Quando o Espírito Santo vinha, tocava algo no meu coração, eu tentava passar para frente. Se você for ver, né, vai estar sempre direcionado para alguém. Alguém vai ver. Alguém vai estar precisando dessa palavra. E achei interessante isso que você faz. Isso é muito bom quando a gente tem esse feedback. Né? É uma alegria muito grande você poder saber que aqueles vídeos ali, independente de visualização, de likes, de compartilhamento, tá edificando vidas. É igual fala ali, se 5 pessoas assistiram, uma vida foi alcançada, uma vida foi edificada. Não Pra é mim já pelo valeu. like, é pela visualização, né? Que pessoas sejam alcançadas. Né? Exatamente, que pessoas sejam alcançadas ali pela palavra de Deus, que é o meu desejo, né? Principalmente pelos jovens. Então, eu fico muito feliz, jovens dando feedback, compartilha, manda. Então, é uma alegria muito grande pra gente, né? É o que a gente quer, é o nosso objetivo com esses. A gente passou aqui no setor, o setor 17 ele foi dividido em algumas fases, de alguns grandes pregadores que saíram daqui. A gente teve a geração ali,
menos que eu me lembro, né? Antes disso eu não vou falar porque não vou falar com propriedade. Mas e a geração do Jaziel? O Jaziel foi um grande sei. pregador, líder nosso setorial Sei e que é. tal. O Jaziel passou. Depois veio a geração, tá aí ainda, a geração do Paulinho Machado, tá aí também até hoje. Nesse São grandes inteirinho pregadores. veio o Felipe, e você vê que todos eles chegaram, tiveram essa fase jovem pregador e tal, e hoje tem ali suas posições bem definidas. O Felipinho foi, eu acho que o último que a gente teve. E agora eu vejo aqui no setor o Pedro. Pedro. Como é que lidar com isso no setor? Porque, assim, eu acho que você já chegou num ponto que tá aí com uma margem de 20 congregações no setor. Já pregou em todas. Algumas não. Algumas não Algumas ainda? não. Tem algumas Tipo que que nós vamos fazer uma reclamação aqui agora. Quem são os pastores? não. Ó, cara, Ivone 2 eu nunca fui. O Califórnia 2 também nunca fui. Vila Prudente, Filipinho. Só aí, ó. Vai estar aqui amanhã, eu vou dar vou dar uma cobrada. Eu acho que são essas. São essas. Então, ó, pastor André, por favor, Ivone 2, Califórnia 2, pastor Elias e Felipinho. Filipinho foi meu líder, poxa. Mas e aí, como que é, cara, ter esse rodeio no setor? Porque a gente falou sobre a questão do ego, que não pode deixar subir a cabeça e tal, mas ao mesmo tempo, você se tornou um desses caras que a gente tem como referência no setor. Eu quero um culto de jovens. Eu sei que a gente precisa de uma palavra direcionada. Porque hoje a gente tem muitos pregadores no setor, mas vão ter palavras lato ali. Vai servir para todo mundo. Mas uma palavra direcionada, a gente já pega e fala, Pedro, chama o Pedro. Toda vez que eu convidei ele, meu, sem falar. E aí, como que é, cara? Tipo, e agora você tá saindo fora do nosso setor, né? Tá já lá no 116. Eu fui agora até no outro ministério lá, Madureira. Eu fui lá no São Rafael. No Madureira, Fui, então, caramba. foi, às vezes a gente fui ano passado agora para Campinas também. A Mayara foi para Campinas no congresso também. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Mas, cara, a responsabilidade é muito grande. Eu falo principalmente por causa dessas pessoas que passaram que você citou. Era exatamente isso que eu ia falar. Por causa dessa responsabilidade que vem, né? De pessoas que, não vou dizer nem que passaram, porque estão aí o Filipinho, o Paulinho. Pô, o Paulinho é meus dois Paulinhos são meus líderes. Pô, eu vejo eles pregar, meu. Cara, não tem como você não admirar, né? São jovens, falo jovens, né? Muito usados por Deus. O Filipinho, poxa, o Filipinho foi nosso líder. É o Paulo Oliveira, o Paulo Machado, tem todos esses pregadores que vêm surgindo, que passaram né, e tá vindo uma outra geração. Eu falo que é uma responsabilidade muito grande pra gente, né? Pra gente olha para esses jovens, olha para a maneira deles, aonde eles estão chegando, as pregações que eles tiveram. Então eu sempre peço misericórdia para Deus, né? Falo, Deus, Senhor, faz outra vez, né? Faz outra vez na minha geração, faz de novo. Naqueles que vão vir, né? Né? Eu tava Aviva falando a tua disso obra, com Senhor. o Vagninho. A gente olha o Paulinho, né? Que é nosso amigo ali, a gente é contemporâneo, mesma idade. Cara, o Paulinho tá chegando hoje lá na Umadeb. Já tá lá na Regional Central, trabalhando lá. A gente teve o André também, Melo, que foi André daquele Mello, setor, né? agora tá lá no 11, foi meu líder lá no 11. E, Conheço. cara, são caras que estão chegando longe no ministério. E aí vem esse peso, né? Naturalmente vem, ó, você A cobrança vem, né? é do 17, né? A gente Vai já sabe manter que o vem nível, coisa- né? É a grande dúvida, né? Vai manter esse nível? Não, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente, eu sempre pedi misericórdia de Deus, né? Então eu falei, faz outra vez, Senhor. Usou eles, me usa também, né? Tô aqui disponível. É pedir misericórdia do Senhor, né? Porque a gente tem eles muito como espelho, né? A gente, Filipinho, Paulinho, né? Que foram meus líderes, principalmente o Paulinho, né? Que tá mais sendo uma contato, né? fase mais direta, né? O Filipinho eu tava entrando na mocidade ali, tava me adaptando, mas o Paulinho é grande amigo que eu tenho. Além de líder, é um grande amigo, né? Tanto o Paulo Oliveira quanto o Paulo Machado. Então você vê eles, você se espelha muito, né? E quer continuar esse legado, né? Igual vocês falam pro nosso setor, né? Bacana. Um ponto que você tocou agora há pouco, e a gente falou que ia entrar nessa seara. Como foi a questão do batismo no Espírito Santo, Pedro? Uma Cara, coisa que hoje a juventude de hoje quer tudo. Quer o dom do worship, quer o dom de chorar.
Mas É tudo e quase nada, né? o Josué, meus amigos, ele é cirúrgico, ele é quietinho. Quando dá fome, Ele é necessário. Cara, o batismo com o Espírito Santo, sem dúvida, foi o maior marco do meu ministério. O maior marco do meu ministério, o maior marco da minha vida foi o meu batismo com o Espírito Santo. É uma história meio longa, né? Vambora. A noite pode correr aqui, meu amigo. Vamos lá para 2016, né? 2016, ali adolescente, o Pedro ali, né? Começando ali no seu ministério, né? Comecei muito novo, 13, 14 anos. E comecei ali a me desenvolver. Tava nessa fase de mocidade, adolescente. Tava chegando nos adolescentes, né? Era o meu segundo congresso, se eu não me engano, 2016. E aí o pastor Tiago de Assis, né? Que tava pregando na época. E Deus usou muito ele naquele culto, e já era uma época que eu estava buscando esse batismo com o Espírito Santo. Né? Eu sempre tive comigo a necessidade do batismo com o Espírito Santo, e nunca tive dúvidas disso. Né? Por onde eu vou, eu falo. A nossa juventude ela precisa entender que o batismo com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo na vida do crente, ele não pode ser opcional. O Espírito Santo ele não pode ser opcional, ele tem que ser necessidade. Né? Na vida do jovem, na vida de qualquer um cristão, o Espírito Santo ele deve ser uma necessidade na vida da pessoa, do cristão. E eu fui buscar esse batismo com o Espírito Santo em 2016, congresso, né? Aquela coisa, o fogo pegando. Sempre congresso, né? Congresso é congresso, né? Naquela época o pastor Salatiel era o meu líder. Né? Teve uma época que foi o pastor Salatiel. E ali o pastor terminou de pregar, pastor Tiago de Assis de Campinas, e chamou, né, pra frente quem quer ser batizado, aquela coisa, né? E eu fui, né, muito confiante, buscando o batismo com o Espírito Santo, sabendo da necessidade que era. Fui pra frente, só que na minha teoria, né, ainda muito novo, eu falei, poxa, eu vou ficar no meio da multidão que vai começar o fogo pegar, vai cair em mim, né? Você muito novo, não tem entendimento. Eu falei, eu vou ficar no meio, o negócio vai começar a cair fogo ali pra um lado, pro outro, vai pegar em mim esse negócio, né? E aí fui pro meio. E aí a minha estratégia em partes, ela deu certo. Porque o de trás ele foi batizado. O da frente ele também foi batizado. No meu lado direito tinha um rapaz. Também foi batizado. Então a minha estratégia de ir lá pro meio da multidão, ela deu certo. Só que aquele dia eu não fui batizado. Bate uma frustração. Aí bateu a frustração. Porque eu falei, eu tô buscando. Eu tô orando. Eu sei da necessidade que é. Eu sei da importância que isso vai ser pro meu ministério. Por que não aconteceu? E aí eu, muito novo, ainda peguei uma raiva crente gospel music do pregador. Falei, não, o problema foi ele, porque eu tô certo. Eu tô fazendo certo, a culpa foi do pregador, o pastor Tiago de Assis. E enfim, passou 1, 2 semanas, um mês ali, fiquei um pouco frustrado e voltei a buscar. É igual eu disse, eu sempre tive isso como necessidade. Falei, não posso me abalar, vou voltar a buscar. Voltei a buscar, passando um tempo, passa-se um ano, 2017, congresso no Belém. E eu sempre busquei estar muito disponível, sempre busquei estar muito próximo. Falei, vou lá, né? Vou buscar. Congresso também. Belézão. A multidão é maior, se o fogo pegar, tá maior, né? Tá mais fácil pra pegar. Então, eu fui no Belém. Pastor Tiago de Assis, né? Tinha pregado no nosso setor, só que, igual eu falei, eu peguei a raiva dele. Então, pra mim, eu não queria mais escutar ele. Pra mim, eu não queria mais escutar ele. Só que tem um problema. Né? No Belém, eles não mostram a lista de quem vai pregar. Na época não mostrava, né? Esse ano agora passou a mostrar. Né? Mas na época não mostrava. 2017 não mostrava quem ia pregar. Então eu não sabia quem ia pregar. Que papagaia! Se ele soubesse que era ele não ia. Então, cheguei lá. Me deram um folhetinho, né? Porque eles davam um folhetinho com os hinos e com o nome dos preleitores. Peguei o folhetinho, guardei na Bíblia, sentei lá. Na hora que eu sentei na poltrona, lá no meio daquela multidão, né? 7 mil, 8 mil adolescentes, né? Porque era até CAADES, não era creio. Na Contegipe? Não, já era na Doutor Front. E aí, fomos lá, cheguei lá, olhando lá o folhetinho por olhar, né? Olhando os hinos, né? Pra ficar por dentro dos hinos. Daqui a pouco, lista de preleitores, quem tá lá? O homem. Pastor Tiago de Assis. Só que aí eu tava na esperança de não ser ele naquele dia. Vai ser ele. Né? Falei, pode ser que ele tá aqui na lista, mas ele vai pregar no sábado à noite, no domingo de manhã, né? Enfim. Falei, pode ser um outro horário. Fui, cheguei lá, daqui a pouco eu vejo ele subindo ali a escadinha da piscininha. Já vi de longe, falei, não, reconheço. Pastor Tiago de Assis. Eu falei, não, ele de novo não. Mas aí alguma coisa falava no meu coração, né? Não, né? Tira isso da sua mente, né? A culpa não foi dele, abre o seu coração, deixa Deus trabalhar, deixa eu entrar na sua vida. E aí fui. De novo, pregou a mensagem, de novo fez o apelo. Né? Ele é muito usado nisso.
né, ele prega muitos adolescentes, muitos jovens são batizados com o Espírito Santo, né, ele é muito usado nisso. E ele chamou de novo, fez o apelo, vai eu lá. Né, muitos jovens, nossa, você se perdia no meio da multidão em 2017, eu fui. Né, um pouco meio assim, né, Receoso, né? receoso de como seria, porque é muito novo ainda, né, tinha passado só um ano, né, mas sabendo da necessidade, né, que era o batismo com o Espírito Santo. Fui, aí ele falou: "Olha, é o seguinte, começa a dar glória, começa a dar aleluia e se solta, não se prende", porque tem muita gente que às vezes fala: "Ah, eu quero ser batizado, mas eu não quero pular, não quero rodar, não vou fazer isso", e se limita, Quer condicionar o né, Espírito Santo, quer né? condicionar e se limita. Claro, tem pessoas que são batizadas, falam em línguas ali paradinha, tem isso. Sim, mas tem outros que não, né, tem outros que pula, roda, né, então ele fala: "Olha, não limita o trabalhar do Espírito Santo, começa a dar glória, começa a dar aleluia, que o Espírito Santo vai te encher". E aí eu segui de novo a estratégia, né, dessa vez fiquei no meu cantinho, não peguei muito a estratégia do: "Ah, vai pegar ali, vai vir pra mim", falei: "Não, esse negócio não funcionou direito", fui. E aí esse dia Deus me batizou com o Espírito Santo, Rapaz. 2017, congresso do Belém, ali minha vida mudou. Ali e hoje eu prego muito sobre isso e falo: "Jovens, saber da necessidade que é um batismo com o Espírito Santo". E a partir dali meu ministério mudou. Pedrão, abrindo um nós, ó, uma coisa que você tem que acostumar com a lei do terno, a gente é maluco, a gente abre um monte de caixinha, a gente abre um monte de aba, e depois fica todos os fios desencapados e a gente não sabe quando a gente Não saiu. para, daqui a pouco tá em outra. A gente é meio doido. Mas para quem tá ouvindo a gente em casa, qual é a sensação porque muitas vezes a pessoa tá ali naquele momento com o Espírito Santo, tá ali glorificando e tal, e ela vai sentindo uma coisa diferente dentro dela, no coração e tal. Qual foi essa? E cada um sente de uma forma, mas conversando com algumas pessoas, a gente sabe que tem algo que é meio que incomum entre todo mundo. O que você sentiu naquele Cara, é momento? difícil de explicar, é difícil de explicar a sensação, mas eu lembro, assim, que era uma sensação, assim, só chorava, chorava e falava em línguas, e depois quando terminou era a sensação de alegria. Alegria, assim, que eu cheguei em casa e não conseguia falar direito pra minha mãe. Aí minha mãe chegou pra mim: "Você foi batizado?" Eu falei: "Fui, mãe", porque estava difícil expressar, né, o tamanho da alegria, porque é uma sensação que, igual você falou, é de cada um, né, então não tinha muito uma explicação, ninguém chegou pra mim e explicou: "Ó, Pedro, quando você for batizado vai ser assim", porque como? É particular de cada um, né. Teve gente que foi embora no ônibus falando línguas estranhas. Eu vi Meu Deus. adolescentes indo embora no ônibus falando em línguas estranhas. Então pra você ver como é a sensação, né. Então, assim, é difícil explicar, mas, assim, no momento era choro e línguas estranhas, depois uma alegria muito grande. Uma alegria que eu fui para o culto à noite, eu cheguei em casa, né, já ali no meio da tarde, tinha culto à noite, falei: "Não, eu vou para o culto à noite", uma alegria, assim, parece que você quer buscar e buscar, né. Não quer parar de sentir aquela sensação, você quer buscar cada vez mais. Então acho que essa foi, né, se der pra resumir a sensação, foi mais ou menos isso, mas é muito difícil explicar. Eu acho que uma das coisas que a maioria das pessoas sente, assim, das pessoas que eu já comentei sobre, e comigo também aconteceu, é que assim, estava cheio o lugar onde o culto onde eu estava, o pregador impôs as mãos na minha cabeça, e quando eu comecei a falar em línguas, eu sentia que parecia que tinha sumido todo mundo. É, Que era só eu e Deus ali naquele momento. E todo mundo sempre fala isso, não, parecia que não tinha mais gente ali, que era eu e Deus e essa alegria fluía dentro de mim e eu só saía falando, né. é essa sensação mesmo, parece que você some, né, você tá em Eu outro senti essa lugar, né. sensação aí quando eu aceitei a Jesus. Eu aceitei, parece que o meu corpo, parece que não estava ali. Foi É coisa, impactante, né, é difícil você é, expressar com palavras, né. Só quem sente só mesmo quem pra sente. saber o que que é, né. E é curioso, né, uma coisa tão gostosa, em que na minha geração pra trás, era algo que, meu, não tinha como você ser crente e não buscar o batismo com o Espírito Santo, né, você ser pentecostal. Necessidade, né. Sou velhinho já, sou da época que o Marco Hoje Feliciano falava que crente pentecostal que não fazia barulho estava com defeito. Wagner tá ali atrás É, concordando. E hoje em dia os jovens não busca, né, você não vê o muito é jovem muito. buscando. Tá na igreja ali, mas você não vê. Eu vou ficar puxando o saco dele hoje, Josué. Porque é muito bom, pra mim, assim, toda a geração passada ver, meu, a sua geração, jovens como você, que buscam, né, que sentem a necessidade de buscar, né? O Espírito Santo que vem, que é algo essencial. E necessidade.
pode ser uma opção, né? Pra onde eu vou, eu sempre falo isso, acho que as pessoas já tá até enjoadas. Eu falo muito, não pode ser, pode escolher estar cheio do Espírito Santo na segunda e na terça não tá mais. Tô cheio na quarta, mas se o carro me fechar no trânsito, eu não tô mais cheio do Acabou. Espírito Santo. Acabou, já era. Não, ele tem que ser uma necessidade, né? Você tem que entender isso como uma necessidade na vida do cristão, né? Ser cheio do Espírito Santo, né? Isso é para todas as áreas da vida, não é somente para o seu ministério, não é somente para a liderança que você vai exercer, para o ministério que você vai exercer, para o seu pastor ver, não, é para a sua vida, para na sua empresa você fazer a diferença, para na sua faculdade você fazer a diferença, para na sua escola, na sua vizinhança. As pessoas veem essa diferença em você, né? Então isso tem que ser uma necessidade. E você comentou o tópico faculdade. E aí, joga onde? Onde que tá esse currículo universitário aí? Qual curso? Cara, terminei agora gestão de TI, tecnólogo lá na Universidade de São Judas, na Moca, terminei agora. Aí já iniciei a pós, começo agora em setembro, a pós em gestão de TI. Também é uma área que eu sempre gostei, né? Então já vim do ensino médio técnico com informática, então fiz o ensino médio junto com o técnico, né? Então já Cursou gostava de onde, informática. Pedrão? Cursei no Clóvis em Santo André. Bacana. Clóvis em Santo André, e aí já fui para a faculdade já sabendo, né? A dúvida mais era escolher o curso. Mas a área, já sabia que era a área de tecnologia. Então, eu hoje não trabalho na área, dentro da minha empresa, trabalho na área comercial, né? Não trabalho na área de TI, mas já estou iniciando a pós aí agora mesmo. Mais um que trabalha pro Elon Musk, Jesus. Mais um da nova era. Meu Deus do céu. Ó, É o futuro, né? o que veio aqui semana passada fica Amém. conferindo nossa foto no. Quando você vai abrir uma conta no banco. Trabalha lá pro Anticristo, Elon Musk. Agora outro da área de Mais TI. um. Você citou São Judas. São Judas na Moca. Cara, eu estudei e fiz o técnico ali do lado, no Camargo Aranha. Treinei técnico, né? Na ETEC. Fiz meu técnico lá, técnico de informática eu fiz lá. E a São Judas, e aí eu não vou abrir reticências nisso, é Sodoma e Gomorra, aquilo ali. Cara, O Wagner não gostou que ele é fã da São Judas. Mas é a Sodoma e uma rua Gomorra. lotada de bar do lado, né? Uma rua lotada de boteco. Tem ali a calorada ali que o pessoal faz. Tem a escola de samba que, cara, era só por Deus pra gente estudar ali no Camargo. Os caras batendo, fazendo sambão ali. A maioria do pessoal nem entra pra faculdade. Eu tive um primo que estudou lá, ele fazia Comex. Cara, ele ficou. O curso era 4 anos. Ele ficou 6 anos pra se formar porque não conseguia sair do boteco. Tem muito isso. E era Você vê crente. muito isso. E era crente. E aí, como que é, Pedrão? Cara, é difícil. Eu falo que ali é uma região complicada, né? Por conta dos bares, né? A gente já sabe que tem influência, né? Às vezes influência, faculdade é uma fase muito difícil do jovem, né? Faculdade, você tem que tomar um certo cuidado com as amizades que você vai conhecer, com as pessoas que você vai conhecer. E ali parece que na São Judas é pior ainda, né? Igual o Brian tá Faculdade você tem que falando. ter esse cuidado, né? Tem que, muito, muito, bem mais que escola. Bem mais que escola, porque na escola você ainda fica um pouco restrito. Agora, faculdade abrange, né? Você perde aquelas restrições, né? Faculdade você entra se você quiser, você assiste aula se você quiser. Então acaba as restrições ali que você tinha na escola. Então, assim, cara, justamente você tem que estar buscando. Você tem que estar Tem que numa estar vida de focado oração. naquilo. Você tem que Foi lá, né? ter noção do que você chamou. Porque realmente você passa na frente. Você tá indo pra faculdade, você passa na rua, tá lotado de bar, né? Tá lotado de trote, gente bebendo. E os convites, né? prostituição, e os convites que chegam. Então, justamente, você tem que buscar fazer a diferença, né? Para que as pessoas vejam a diferença em você. No começo da minha faculdade tinha muito isso, né? Convites. Depois, acho que as pessoas viram realmente, ó, não é um ambiente pro Pedro. O Pedro não quer ir. Então, hoje eu não recebo mais convite. Mas já tô na minha pós, né? Então, passou-se um tempo. Agora, para quem tá entrando na faculdade, para os jovens que estão entrando na faculdade, tem que tomar muito cuidado. É uma fase onde você vê que muitos jovens se afastam da igreja, e a fase que estão começando a faculdade justamente por causa disso, né? Por causa de amizades que chegam, de influências que chegam, e ali na São Judas, né, não deixa de ser diferente. Ali eu falo, o cara que é crente ali, ele é crente mesmo, porque complicado, cara. E é que nem você falou ali, tá tudo próximo, e tem muita questão do convite, né? Eu costumava brincar com a minha esposa, a gente cursou Cruzeiro do Sul, né? E a gente costumava, lá não tinha bar perto. Então o pessoal que ia fazer essas coisas, eles já não iam pra faculdade. Que ali na Anália Franco já não tinha nada próximo.
mas a gente brincava, né? O crivo para ver se o cara é crente é o primeiro ano de curso. É. Porque quem não se afasta ali no primeiro ano de curso não se afasta mais. Mas o primeiro ano, seja de qualquer curso, meu, é o crivo ali para ver se a pessoa vai Trote ficar. de faculdade, né? Trote de faculdade. O Luizinho que tá ali atrás das câmeras é FMU, né, Luiz? O Luizinho também conta que Brigadeiro. era complicado ali. 10 bares a cada metro quadrado. Esses primeiros semestres ali é crucial. Crucial. Sabemos que você é novo. Já é fato. Namoro cristão. Eu já vi que vocês bateram esse papo aqui, né? Nos Então. podcasts antigos. Eu já vi que tem uma galera que E tem aí? coisa pra contar aí, né? É aí Fala que pra tá. Você tá vivendo essa fase. A Tô gente vivendo. pegou um cara que já passou, que foi o Lagartixa. O Gabriel, a gente não entrou muito nessa série, mas ele teve essa fase de desviar. Ó, eu ainda lembro das conversas dos podcasts, hein? Lógico, episódio 3. Eu já vi esses podcasts, eu vi que a galera tem coisa E pra aí? contar, né? Eu vou falar o que eu tô vivendo, né? Então, como eu não passei essa fase, eu vou falar o que eu tô vivendo. Realmente é uma fase que você tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado e você precisa estar maduro, tanto espiritualmente quanto maduro, né? Eu falo assim que se você souber levar é uma bênção de Deus para sua vida. Tem sido uma bênção de Deus para minha vida e para o meu ministério, pro Pedro, além do terno e pro Pedro com o terno. Né? Tem sido uma bênção de Deus porque foi algo que eu pedi para Deus, né? Então eu sempre tive muito cuidado. Uma vez o pastor Wagner vai estar aqui semana que vem, talvez ele vai lembrar se ele estiver assistindo. Ele me deu um conselho, eu nunca mais esqueci. Ele falou: filho, case certo. Porque se você casar errado, no dia que você casar, seu ministério acaba. Desse jeito para mim, filho, case certo. Se você casar errado, no dia que você casar, seu ministério, aquilo que você está vivendo, aquilo que Deus tem para sua vida vai acabar. Né? Então eu falei: nossa, olha o peso de você ter uma pessoa certa do seu lado. Meu ministério vai acabar se eu casar errado. Né? Então eu já pensei isso. Isso é o corte. Então olha o peso de você ter uma pessoa, né, que vai te acompanhar, que vai te apoiar no seu ministério. E eu sempre brinco que eu sempre pedi para Deus nessas áreas. Né? Fazia uns pedidos assim muito específicos, mas eu sempre fazia. Eu sempre, como eu tive minhas referências, eu sempre falei: poxa, eu já prego. Então Deus, se for possível, traz uma menina que canta, que louva, pregar também. Fechão, né? Vai dar um conflito nas agendas. Então, traz uma menina que louva, né? Ainda pedi. Eu sempre falei: nossa, tem que saber que usa salto, uma menina de vestido. Sempre fiz pedido específico, sabe? Bem específico mesmo. E aí foi uma fase, né? Eu e a Mayara já se conhecia, né? Do setor, assim, conhecia de vista, né? Lá em 2017 a gente se conheceu, né? Naquela coisa ali de festa dos estados, né? Tinha na sede, aí vai, conversa um pouco, aquela coisa mais descontraída, né? E aí começamos a conversar. Na época não deu certo. Muita gente começou nessa festa dos Estados 17, viu? Jesus. E aí, na época não deu certo, a gente era muito novo, então tinha. Nossa, muito novo. Tinha o quê? 14 anos na época. 13, 14. Era muito novo, eu entendo que não era o tempo de acontecer. Né? A gente não estava pronto para, naquela fase, iniciar um relacionamento. Passou-se um tempo, né? A gente se afastou, voltamos lá em 2020. Começamos a conversar em 2021. 2021, se eu não me engano. Ih, já tomou uma olhada. 2021 ali, a gente começou a conversar e ali as coisas já mais maduros, já com uma outra fase da vida, né? As coisas começaram a fluir, né? A gente veio conversar e aí eu falei: vamos orar. Vamos orar, teve isso. E aí eu falei: não, mas vamos fazer uma coisa bem organizada. E a gente pegou e fez um calendário no celular. Ele fez uma listinha de oração, não para Deus confirmar, mas para Deus abençoar a nossa decisão. Né? Né? Abençoar o que a gente ia viver, abençoar tudo aquilo que a gente ia enfrentar. Né? E, cara, Deus abençoou, Deus confirmou de diversas formas, os pais apoiaram, os líderes apoiaram. Passou-se um tempo de oração, né? A gente orou um tempo, passou-se, concluiu. E aí eu peguei, fui falar, né? Pedi ali namoro, depois fui falar com o pastor. Isso é homem de verdade, você que tá assistindo a tem gente que pensa que jovem não fala mais com o pastor. Eu falei com o pastor, falei com os pais, e foi tudo de uma vez. Cheguei lá no culto, fomos lá, cooperamos no culto, eu, meu pai e minha mãe, acabou o culto, senta aqui, vamos conversar. Era o Cled já? Era o Cled já. Era o Cled, aí sentou, conversamos,
expliquei tudo que a gente passou. Falei, não, pastor, a gente já tá orando, a gente sabe o nosso propósito, já pedimos a direção de Deus, já conversamos com os pais já estão sabendo. Agora aprova o que o senhor acha. Não. Vocês oraram, tá tudo certo. É bênção, aprova. meu filho. bem. Fez uma oração. O pai dela e a mãe dela também falou, não, tranquilo, eu gosto muito de você. Minha mãe já conhecia ela, já tinha contato com ela. E aí, daí pra frente, cara, é história. Mas é importante isso que você falou, porque a molecada quer pular etapa. 14, 15 anos na época de namorar. O namoro, ele tem um objetivo, né? Que é você conhecer a pessoa, os dois se conhecerem, ver se as qualidades do Pedro com as qualidades da Mayara se encaixam nos defeitos um do outro para poder conviver, né? E não é só beijo, abraço, tchau, né? Se fosse, era fácil, né? Era muito Então, bom, né? Muitos dois estão fazendo isso, né? Se fosse beijo, abraço, tchau, tava bom, né? Tava bom. Só isso. Porque tá passando do beijo, abraço, tchau, dentro da igreja. Então, é igual o Johnny falou aqui, eu vi ele falando e achei muito interessante. É uma fase que você tem que estar, cara, fervente oração, ele falou, né? E é uma coisa assim que parece muito simples, mas é isso, você tem que estar ali. Eu costumo brincar muito que a gente passa muito tempo na igreja, se ocupa muito tempo com as coisas da igreja. Eu acho que um grande perigo é você ficar muito sem fazer nada. Quando você fica muito final de semana livre, vamos dar um rolezinho ali, vamos sair. Não que não tenha, claro que tem. Né? Você tem que tirar tempo, você tem que ter um equilíbrio, como a gente falou. Mas assim, muito tempo vazio Cabeça vazia, oficina do. é complicado. Então a gente tenta se ocupar ao máximo com as coisas da igreja, né? A gente congrega separado, né? Eu congrego na sede, ela no Eucalipto, então até isso ajuda no momento, né? Por isso que a gente não tá congregando junto, porque ajuda muito, porque ela tem os compromissos dela e eu tenho o meu. Né? Então a gente fica assim com a agenda cheia, né? Compromisso no Eucalipto, compromisso na sede. Congresso no Eucalipto, congresso na sede. Consagração aqui, consagração ali. Fora o ministério, né? Então a gente gasta muito tempo, todo final de semana a gente tá ali no congresso, num culto. Tá junto, só que na igreja, sim, né? Tá junto na igreja. Então é um conselho que eu deixo pros jovens. Ocupem tempo, se vocês namoram, se vocês são jovens que estão na fase de namoro, ocupe tempo na igreja. Passe o tempo que você puder na igreja. Quer sair? Claro, sai. Tem que levar no cinema, tem que levar no shopping, tem que levar pra Uns anos atrás era proibido esse negócio de cinema. Ó, tinha algumas coisas que os pastores setoriais nossos falavam que era cinema, praia, futebol podia, porque futebol é abençoado. Mas era cinema, praia. Cara, se não pode, já foi, viu? Se não podia, eu já fui pro cinema. Mas assim, a gente tenta gastar tempo na presença de Deus. Gaste a maior parte do tempo que você tiver na presença de Deus, que eu tenho certeza que você vai estar em fervente oração. Né? Vai ser muito mais fácil lidar com essa fase do namoro e não queira apressar, né? Eu vou casar, né? Só pra. Não. Dá uma segurada aí também, né? Não, vamos com o tempo as coisas, né? Tem muita gente hoje que quer apressar isso, né? Ai, não tô aguentando, a carne tá fraca, vou casar. E aí, onde mais pra frente a conta chega, né? É exatamente o que você falou, que o pastor Josino falou, tanto para quem cai, etc., depois vai ficar junto, quanto também para quem apressa as coisas, né? Você vai apressar um negócio ali e não tá no tempo. É um bolo no forno. O bolo tem o tempo certo. Se você abre o bolo ali os primeiros 30 minutos, né, fala do bolo, o bolo vai murchar e não cresce nunca mais. Vai ficar uma porcaria aquele bolo. Nunca mais vai ser o que ele poderia ser. Em relacionamento é assim, né? Por isso que, né, igual o pastor Wagner falou, case certo. E pra casar certo, você não dá pra casar da noite pro dia, né? É complicado. Tem que conhecer a pessoa, né? Tem que, igual você falou, ver as qualidades, ver os defeitos. Então, isso é uma frase que ele disse que me marcou. Me marca até hoje, é o que eu tenho pro meu relacionamento. Case certo, se você casar errado, no dia que você casar, seu ministério acaba. E para conciliar isso tudo, Pedro, esses 1000 pratinhos um pratinho é ministério, um pratinho é igreja, são coisas, embora caminhem lado a lado, são separadas, né? Que uma é pessoal e a outra é geral, namoro, pós-graduação, futebol. Cara, futebol eu já tô quase parando, mas o resto tá indo. Tem outro esporte que ele gosta também bastante, né? O quê? Tem Deixa outro, pro final aí. outro é perigoso também. Não, A namorada e a mãe estão muito preocupadas. É pulso quebrado, é rosto rasgado. Chegou uma pergunta aqui pra gente do Daverson de Cuiabá, perguntando: a cicatriz em seu rosto foi a Mayara?
Sacanagem. Foi não, foi futebol. Deivinho de Cuiabá perguntou isso. Eu imagino quem seria esse David de Cuiabá, viu? Mas não, graças a Deus ela é muito calminha. Mas e aí pra conciliar tudo isso? Cara, pra conciliar, aí eu acho que pesa. Claro, não, tem vezes que realmente as agendas batem, caem no mesmo dia, não dá pra atender tudo, né? Não dá pra atender, às vezes, uma cooperação, um ministério, um tempo com a namorada, um tempo com a família, né? Que também é importante. Mas, assim, o principal é a organização, cara. É a organização, é tentar conciliar. Poxa, nessa data aqui eu já tenho alguma coisa, eu vou conciliar uma outra. Porém, tem vezes também que sua mente explode, né? Você, meu Deus, eu tenho tanta coisa, eu tenho coisa aqui, eu tenho coisa lá. É cooperação, é congresso, é preparação para isso, é jovem, é mocidade, é adolescente. Então vem aquele turbilhão de coisas. E é onde você tem que tentar conciliar, né? Eu tento muito conciliar com ela, né? Quando ela tem uma cooperação, eu vou com ela. Quando eu tenho uma cooperação, ela vai comigo. Quando eu vou ministrar também, sempre que pode, ela tá comigo. Então a gente tenta sempre se organizar muito nas datas, né? Eu acho que isso é o principal, tá se organizar com relação a datas. Na medida do possível, dá tudo certo. Eu vejo que você tá bem empenhado ali no São Lucas, né? Cara, eu tô, né? Agora estamos ali com a comunidade ali local, né? O Paulinho mandou esse desafio aí pra gente. E agora Eu tava lá no dia que você tava foi, lá? empossado. então. Tinha ido pra conversar com o Tamo com pastor mais esse desafio. Adilson e vi lá você recebendo a mocidade. Fiquei muito feliz, cara. Tem mais essa aí Mais também uma. agora, né? Estamos tentando ajudar ali, né? No que pode. E aí é engraçado isso, porque a gente sempre teve, né, na Assembleia, nunca teve a mocidade da sede. Mocidade da sede, ela representava o setor todo. E desde o Felipinho, né, pra cá, teve esse cuidado, né, de separar a mocidade da sede e vocês serem um grupo com uma liderança local e tal. Como qualquer outra congregação, né? Ter uma vida, né, de congregação, né? Exatamente. Igual o nosso primeiro congresso mesmo, desde a época do Filipinho já estava separando muito, mas acho que separou assim mais oficial agora já na gestão do Paulinho. Né, que foi onde a gente teve o nosso primeiro congresso só da sede ali. Que no caso foi ano passado, né? Foi o primeiro congresso que a gente teve do Coral Jovem Maranata, né? Que é a nossa mocidade dali. Então a gente nunca tinha tido. O nosso congresso era o setorial. Nunca teve um congresso só da sede. Era o congresso setorial, era tido como congresso da sede. Então hoje a gente tem esse cuidado e o Paulinho ele se preocupou muito, os Paulos, né, se preocuparam muito em separar isso, né? Olha, vai ter uma liderança aqui local e eu vou ficar com o setor, porque também é muita coisa para eles. Né? Ficar com o setor, ficar com a mocidade da sede, são agendas diferentes, né? Uma agenda para o setor, uma agenda para a mocidade da sede. Então ele separou isso mesmo para dar uma ajudada, né? E para se desenvolver. Né? Eu brinco que eu sou o Timóteo, eles são os Paulos. Ao invés de um Paulo é dois, né, cara? São dois Paulos. Então eles buscam, assim, são duas bênçãos de Deus que, assim, buscam desenvolver muitos jovens. E hoje os jovens, assim, da sede estão, graças a Deus, muito desenvolvidos, sabe? Buscam desenvolver mesmo, é liderança, vamos cooperar, vamos trazer uma palavra, vamos dar saudação, vamos trazer um louvor. Então ele busca muito desenvolver os jovens, né? Algo que ele tem frisado muito é o desenvolvimento dos jovens. Eu vou falar do lado de cá. Uma coisa que a gente viveu, eu fui líder no Lar Nacional, Wagninho no Planalto 2, o Luiz chegou na liderança, foi no Eucalipto, né, Luiz? No Vila Prudente, né? Vila Rosa e o Então a gente viveu o lado da congregação para com a sede. Uma realidade que a gente sempre viveu foi, a gente não conta com a sede. Por quê? Porque era mocidade setorial, a gente fazia o convite, a sede não vinha. Muito chato isso. E a gente era meio que um protocolo convidar a sede. A gente pegou esse tempo. Era tipo assim, vou convidar porque eu sou obrigado, sede não vai vir. Eu fiz meu papel. E a gente fez, eles não vêm e acabou. E hoje a gente vê que não é assim. Mudou essa cultura. Vocês têm hoje a cultura, justamente por ter uma liderança local, conseguir organizar a agenda, vocês atendem convite, cara. Os adolescentes, a mocidade. Tudo atende, graças a Deus, está tendo bastante. Teve o congresso nosso aqui dos adolescentes na congregação. Vieram. Quando eu vi seu pai chegando com os adolescentes, ele e o Wesley, eu falei, não, me belisca que eu tô sonhando. Segundo ano que ele vem. Segundo ano, né? Ano passado meu pai que pregou também. Foi, né? seu pai que pregou no Meu pai pregou mesmo, 2 anos já. Uma vez. E aí, como é quebrar essa expectativa ruim? Porque quebrar a expectativa boa é muito legal. Mas quando a expectativa já é ruim, as pessoas estão esperando algo ruim da gente, como é que é mudar isso?
Cara, tem muito isso, a gente anda escutando muito, né? Nossa, a sede veio. Porque geralmente não, né, não tinha muito esse costume, né? Eu acho que isso que a gente aplicou, né, que os Paulos trouxeram, acho que foi muito importante para quebrar esse paradigma, né? Olha, vai ter uma liderança da sede, eles vão se preocupar com a mocidade da sede. Então, hoje, os Paulos, eles não, vamos dizer assim, não se envolvem muito com a mocidade local. Eles falam, ó, vocês têm total autonomia para trabalhar. Então, ó, se alguém chegar e chamar vocês para cooperação, se organizem, me avisem e vão. Ah, vocês querem fazer um congresso? Igual agora em novembro a gente vai ter o nosso congresso, né? Já fica o convite aí para Opa! todos vocês. Agora, em novembro, a gente vai ter o nosso congresso. Então, quem quiser, Coral Jovem Maranata vai fazer o congresso, nosso segundo congresso, vai ter agora, em novembro, e fica o convite. Então, assim, a gente quebrou muito essa ideia, a gente via muito que as pessoas ficavam surpresas, né? Tanto dos adolescentes quanto da mocidade. Só que era uma surpresa bom, né? Nossa, poxa, vocês vieram, posso contar com vocês ano que vem, vou chamar de novo, quando tiver um culto, vou chamar. Então, assim, foi uma quebra de expectativa, né? E eu consegui estar participando disso, eu, o Wellington, o Paulo Machado, Paulo Oliveira. É muito bom, né? Foi uma sensação, poxa, o trabalho deu certo, né? A direção tá correta, vamos por aqui, vamos continuar nesse caminho. Né? Então, hoje a gente consegue atender, né? A gente busca atender ali uma cooperação por mês. Amanhã a gente vai estar no Califórnia. Mês passado a gente teve no Panorama. Eu vi vocês no Ivone também, né? Quando teve o congresso do Fomos no Ivone. Ivone também. Então, a gente consegue atender isso justamente por essa separação. Né? Tem um grupo ali de líderes da sede, tem um grupo setorial. Então, não fica aquela coisa sobrecarregada sobre o setorial, né? Poxa, eu tenho todo um setor, tenho toda uma mocidade do setor e tenho que atender a minha mocidade local. Então, hoje os Paulos dão E hoje a gente muita vê os autonomia. líderes, ou dois Paulinhos, nas congregações. Também, Coisa né? que outrora, meu, teve liderança que eu nunca recebi na minha congregação. Eu ficava esperando lá que nem um pangaré no congresso, olhando pra porta. Vinha e não Não vinha. vinha. Parece. E, meu, os meninos vêm hoje. Você convida, você sabe que eles vêm. E se não vir, vão te justificar um porquê não vão vir. Eles são dois muito presentes, né? Sempre falo, já representei eles algumas vezes, mas, cara, é só quando não dá pra ir mesmo. Só, Pedro, tem como você ir lá me representar? Aí a gente vai, mas eles são muito presentes. Muito presente, onde tem. Só quando às vezes não dá, né? 4 congressos no mesmo dia, Não tem às vezes como. não tem como. Aí divide, vai o Paulo Oliveira para um canto, vai o Paulo Machado pro outro. Tenta dividir ali pra atender todos, mas são muito presentes. Pode chamar que eles vêm. É totalmente diferente do nosso tempo, do tempo que a gente pegou. A gente tá vendo a sede muito oxigenada, né? Oxigenou bastante. Hoje você vê que, tipo assim, o próprio pessoal das congregações tem gosto de cooperar na sede. Quebrou Que bom. muito aquilo que a gente falou no começo, né? Tinha aquela resistência da congregação com a sede, né? Bom, quebrou isso, né? Poxa, fico feliz, né? De O escutar pessoal isso não aí. gostava de ir pra sede, né? Tinha esse Falava de ir pra negócio de, sede. né, vou pra sede Ah. pra quê? Mudou pra caramba isso daí. É bom, né? Vem de uma liderança, pastor, né? Justamente quebrou isso, né? Você chegou a participar dos Jovens Obreiros, do pastor Josino? Ou Não, não? não. Você ainda era época mais não. novo. Era mais novo. Eu fui apresentado como cooperador. Foi na época do pastor. Foi o primeiro cooperador que o pastor Wagner apresentou. Se eu não me engano, fui eu. Pelo menos pelo que o Paulinho fala, né? O Paulinho indicou, chegou lá pro pastor Dirceu e falou: ó, tem tal nome pra indicar, o Pedro e tudo mais. O pastor só falou: ó, só tem um problema. O pastor Wagner tá aqui há anos e não apresentou nunca nenhum cooperador. Né? Ficou bem assim, assustado, né? Poxa, nenhum cooperador. E aí passou-se um tempo e apresentou. Mas na época não era obreiro ainda, não. Ah, Tem um pouco tempo. os meninos pegaram esse curso de verão, né, do pastor Josino, né, dos Jovens Obreiros. Foi de onde saiu esses pastores mais jovens, né? Islande Filho, o Felipinho, Eliel, da turma nova. Uma boa, hein? E aí, cara? Daqui a um tempo você tá casando e tal. Deus Qual que é quiser. a pretensão ministerial, Pedro? Não adianta falar que não tem. Cara, eu tenho. E todo mundo que. Meu, que eu e a Mayara também tá escutando muito isso, chega ela ficar doida, coitada. Ai, casou, vai dirigir congregação. É o que você mais escuta. Filho de pastor, casou, vai dirigir congregação. Só que, cara, eu vou ser bem sincero. Hoje, o Pedro de hoje, tenho muito isso conversado com a Mayara, com os meus pais. Hoje eu não me vejo dirigindo congregação no futuro. Não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Um dia eu passei. Você nunca pensou? Pretendo. Não, nunca passou pela minha cabeça. Apesar que assim, nunca passou também líder. Cara, esse convite que veio do Paulinho também me pegou de surpresa. Porque eu tava muito focado no meu ministério da palavra. Então, pra mim, era isso. Então, assim, hoje o meu desejo, o meu foco é no ministério da palavra.
né? Eu não me vejo ainda como futuramente um pastor de congregação. Pode ser que aconteça? Pode. A gente sabe que às vezes, né, Deus muda a rota ali, né? Mas hoje, assim, o Pedro de hoje, tá falando aqui com vocês, não se vê dessa forma, né? Tem muitas profecias aí, tem muita gente que fala, né? Fica ligeiro quando casar, hein? Pastor Wagner gosta de mandar os jovens para dirigir congregação e tudo mais. Tem muito isso, né? A gente vê É. que tem mandado alguns obreiros jovens, né? O Eliel, o Não, Filipinho, foi uma o mudança Estande. também aqui no setor, né? Sim, foi uma grande mudança que teve. Então, os jovens estão indo tudo. Realmente, o pastor Wagner ele gosta muito dos jovens, né? O pastor muito próximo dos jovens. Então, ele incentiva isso, ele coloca os jovens para trabalhar. Mas eu não me vejo. Hoje, se fosse falar, Pedro, qual que é a sua projeção para daqui a alguns anos, seria dentro do Ministério da Palavra. Né? Não me vejo como um pastor de congregação, ou dirigindo uma congregação. É só se Deus mudar a rota, quem sabe. Totalmente na contramão, né? Porque geralmente o desejo é o pastorado mais para dirigir congregação e Então tal. eu nunca passei assim como o convite da liderança também nunca passou na minha cabeça, cara. Tá ali na sede, você vê um monte de gente, você fala, não vai precisar de mim, né? Vou focar no meu ministério. Então, quando surgiu o convite também, pra mim, foi um baque, né? Me surpreendeu, não achei que seria eu naquele momento, sabe? Falei, não, tem pessoas aqui, tem mais jovens, tem pessoas experientes, porque pessoas a gente sabe que tem muito, né? Sim. Tem muitas vezes na congregação tem um limite ali, você fala, não, acho que vai ser eu ali, né? Tá mais limitado o número de pessoas. Mas na sede é muita gente, né? Então você nunca imagina que o convite vai chegar pra você, né? E eu muito novo, os jovens lá da sede, me desculpa, mas com 25, 26 É. anos, eu com 21, pô. Então Muito novo. nunca pensei nisso, né? Quantos jovens tem hoje lá que vocês estão liderando? Cara, A hoje nível de sede. deve ter mais de 30. Caramba. Tem muito jovem. Bastante, Chegou né? muito. Tem uma galerinha agora que tá subindo dos adolescentes. Tem muito. Muito jovem. Graças a Deus melhorou bem. Há uns anos atrás, chegou a ter 10. Eu ia comentar sobre isso, né? Essa crescente que a gente vem vindo, a nossa mocidade da sede, de uns anos para cá. Porque teve um tempo que uma molecada casou todo mundo, não queria mais cantar, outros saíram do ministério, outros infelizmente se desviaram. E aí a mocidade da sede foi mirrando, né? Uma mocidade tão bonita, grande pra caramba, né? O pessoal fala, né? Teve uma época que chegou a 70 jovens. Na época que minha mãe era da mocidade, era 70, 80 jovens. Chegar a ter 10, 15, né? O pastor Wagner pegou esse começo. Né? Ele chegou, Foi. tinha mais ou menos esse número. Hoje já, graças a Deus, tem melhorado muito. Né? E aí, Muita como é que é parte. capitanear esse projeto de reconstrução, cara? Cara, é um desafio muito grande, ainda mais que eu falo pela minha idade, né? Não imaginava colocando ali várias pessoas à disposição. Eu falei, não, tem pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, que eu nunca liderei. Né? Tudo que eu tô passando agora nessa fase da minha vida tem sido algo que me tirou da zona de conforto. Né? E acho que justamente por eu estar muito disponível ali, eu sempre me coloquei, sempre levei a sério o Eis-me Aqui, né? Nossa geração canta muito Eis-me Aqui, então eu sempre levei muito a sério esse Eis-me Aqui. Era um Eis-me Aqui que eu queria estar, queria ajudar. Então, assim, a minha zona de conforto era o Ministério da Palavra. Então, eu estava ali no Ministério da Palavra. Falava, Pedro, você sabia dar uma aula de EBD? Não, nunca dei aula de EBD. Pedro, como que era liderar um grupo? Não sabia. Pedro, como que era representar um líder? Não sabia nada disso. Isso eu estou vivendo agora, né, depois da gestão dos Paulos aí, que me tiraram dessa zona de conforto. Falou, não, Pedro, ó, você vai aprender a dar uma aula de EBD. Colocou eu para dar uma aula de EBD. Olha, você vai me representar em tal congregação. Ah, mas não sei o que eu falo. Não, você vai falar isso aqui direitinho, vai lá, o pastor já tá sabendo, tudo certo. E agora o desafio de liderar essa mocidade. Então, cara, é uma coisa assim, que é um aprendizado diário. Né? Como que Eu tá sendo? acho que é muito difícil, assim, descrever outra coisa que não seja um aprendizado. Tá sendo um desafio muito grande, igual eu disse, pela idade. Né? A nossa mocidade da sede já tem uma idade assim, um pouco mais velha, né? 25, 26 anos. Eu vejo que nas congregações ali é 18, 19, 20, uma idade inferior. Então, talvez se fosse essa idade inferior, eu me sentiria mais confortável. Né? Por talvez me sentir um pouco mais experiente, com 21 anos. Agora, você liderar uma galera muito mais velha que você, então é um desafio muito grande. Você fala, cara, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou representar para eles? Então, assim, para mim, como tá algo muito recente, tá sendo uma fase muito de aprendizado. Eu acho que eu não sei definir ainda o que tá sendo para você. Mas hoje, como eu tô vivendo isso há poucos meses, né? Não deu nem um ano ainda, tá sendo um aprendizado constante. Um aprendizado a lidar com jovens, entender a mente de um jovem, entender como ele age, como se aproximar, como falar, como conversar. Então tem sido. Eu saí da minha zona de conforto, sabe? Essa que é a palavra certa. Saí da zona de conforto do Pedro ali. Eu fui líder numa época remota, né, no tempo que fazia fogo com as mãos, né?
vocês são líderes da atualidade, né? Você, o Josué, com os adolescentes. E uma das coisas que eu fico assim, meio curioso, como é que vocês lidam com essa molecada? E você já é um pessoal mais velho, já sabe mais o que quer. O Josué é mais adolescente. E a tecnologia, cara. Porque tem vezes que a gente tá ali na sede, eu vou nas quartas-feiras, senta ali aquela patota, celular aqui, ó, tchu, 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 tchu. E aí, velho? Os dois podem falar, que agora eu quero Fala o vocês. Josué aí, que ele tem difícil. mais tempo que eu. É difícil, bem difícil. Você olha assim, você vai falar, mas pô, talvez ele vai entender, talvez não vai entender. Melhor você ficar só de olho neles ali, Cercando pelas beiradas. cercando, e não adianta você chegar de vez. Tem que ir devagar. Caramba. E... Mas não é fácil, não. Tecnologia de hoje arrebentando com os jovens. e tudo, né? Os Não é só tipo adolescentes. na hora do culto, né? Não, É na é vida em si, na né? vida em si. E aí, Pedro? Cara, eu acho que nessa fase, como ele pega uma galera assim mais adolescente, é mais difícil porque tem um cuidado com o que eles estão vendo, né? É. Então eu acho que ainda é mais difícil que você pegar um pessoal maduro, pelo menos eu espero que eles não estejam, né? Pelo menos a minha esperança ali é que eles não estejam vendo nada, né? Que não seja ali numa direção correta. Eu acho que quando é mais jovem, mais novo, ali, adolescente, é muito complicado porque, né? Você fica com medo, poxa, o que ele tá vendo, né? Qual que é o acesso à informação que ele tá tendo? Né? A internet é terra de ninguém, né? As Então, influências que tá recebendo, né? então a gente não sabe como que ele tá sendo bombardeado ali, né? O que ele tá vendo. tem que Então é uma ficar de olho, preocupação né? maior, né? Eu fico mais tranquilo porque é um pessoal um pouco mais velho, mas mesmo assim eu gosto muito de acompanhar nas redes sociais. Eu acompanho stories, eu acompanho ali o que eles andam postando. E eu aprendo isso muito com meus pastores, com meus líderes. Eles também sempre me acompanham. Eu postei uma coisa ali, já visualizou. Então é sempre estar acompanhando, né? Poxa, isso aqui, ó, isso aqui não foi legal. Como que eu vou chegar para a pessoa e falar, ó, isso aqui não foi legal, isso aqui, né? Entre aspas, apaga, né? Vamos dizer É assim. melhor tirar É, fora. como que eu vou falar, como que eu vou chegar? Então é bom você sempre estar antenado ali, né? É, no nosso caso é o Josinão. É, Não segue a gente que é obreiro. então. Ele é Foi um muito dos próximo, primeiros né? seguidores da página, cara, do podcast. Você vê, ele é muito próximo, né? Ele fica de olho. Tanto pra bem, né? Quanto pra estar próximo e tal. Quanto pra saber o que pode acontecer. São os obreiros dele, né? Estão ali, né? Eu admiro isso. É muito bom saber que tem alguém ali próximo, que tá tendo cuidado, né? Porque às vezes a gente tem pastores distantes, né? Às E vezes não tá nem aí, que né? não tá nem aí. Então o pastor vai é um pastor muito próximo. Ele acompanha a visualização, ele tá ali, ele vê suas redes sociais, a irmã Cristiane também. É. Então acompanham muito, né? Eu acho isso aí muito importante, né? Pra internet, que é uma terra de ninguém, como eu disse, é muito importante saber o que a pessoa tá compartilhando, o que a pessoa tá pensando ali. Vamos lá, a gente foi pra uma seara mais pesada. Do meu peso, essa seara. Hoje a gente tem essa questão do jovem bombardeado por informações, por diversas ideologias e tal. E você, como um jovem pregador, a gente sabe que é crescente o número de jovens estão se desviando para caminhos não tão legais, só que estando dentro da igreja, com práticas que são contra o que a palavra adverte, admoesta, e diversas situações. Jovens estão indo para o caminho aí LGBTQIA+, jovens que a gente sabe que hoje, por causa de faculdade, estudos, comuna, cara, muitas coisas que são contra o que a palavra admoesta pra gente. Como pregador, não é nem como líder, porque líder você assumiu agora essa bomba. Recente. Mas como pregador, como instruir, cara, de uma forma que você não soe grosseiro, não soe cancelável, mas ao mesmo tempo falando a verdade, cara. Hoje em dia é difícil, né? Porque você falar a verdade virou algo polêmico, né? Então você combater, você ir contra esses movimentos, contra esses ideais, soa polêmico, né? Então o que tem acontecido muito muitos pregadores têm se adaptado a isso, né? Ah, eu vou mudar a mensagem, não vou mais pregar isso, porque isso aqui vai contra o movimento, né? Eu vou ser cancelado.
né? Então, hoje em dia, é algo assim que você soa até polêmico. Mas eu acho que é muito a forma como você fala e como você chega na pessoa para abordar isso e como você impõe os seus ideais e os seus princípios, né? Eu sempre digo que às vezes na rede social a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e a forma como a gente fala, né? A gente vê muitas mensagens hoje adaptadas, né? Mensagens que estão se adaptando conforme o mundo vai mudando, né? Ah, isso aqui hoje tem que ser revisado, né? Tem gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser mudada. Por quê? Estão querendo quebrar essa verdade, né? A Bíblia é uma verdade absoluta, então estão querendo mudar isso, né? Querendo dizer, não, isso aqui talvez não seja mais pecado, que era dos tempos dos patriarcas, do tempo de Jesus, só que não serve mais para hoje em dia. Então eles estão querendo moldar a Bíblia conforme as vontades próprias, né? Ah, eu creio nisso aqui, eu acho que é dessa forma, então eu vou mudar a Bíblia, eu vou atualizar a Bíblia, porque isso aí é passado. Então eu acho assim que a gente tem que impor a verdade. A gente tem que pregar a verdade. Doa quem doer. Eu acho que a pregação de João Batista ela precisa continuar ecoando nos nossos dias atuais, né? Arrependei-vos, né? João Batista pregou isso, Jesus pregou isso, Pedro pregou isso. Então essa mensagem ela precisa continuar ecoando nos nossos dias atuais. Né? Nós não devemos se adaptar a essas teologias que estão chegando. Né? Acho que a mensagem do evangelho é essa. Arrependa-se, renuncie, carregue a sua cruz, mas também a gente tem que saber muito como falar isso, como abordar as pessoas, abordar às vezes um jovem que segue esse movimento, que segue esse ideal, como que eu vou falar isso? Né? Na minha empresa que eu trabalho, por exemplo, já tem muito isso, né? Esse movimento de inclusão, né? Então tá tendo muito isso forte nas empresas, diversas empresas, não é só a empresa que eu trabalho, diversas empresas têm se adaptado a esse movimento de inclusão, né? Então o que que eu faço? Qual é a maneira que eu me porto? Como eu vou na contramão disso? Né? Então acho que isso é muito de você saber falar, mas você não pode abrir mão da verdade. A empresa que eu trabalho, foi essa semana. Entrou para 75 mais do Great Place to Work, né? Tipo, da nossa área, da área da saúde, né? Um dos campos que a gente atua. E aí, um dos critérios que a Great Place to Work usou para avaliar era a inclusão, de diversidade. E aí, tipo, a empresa criou uma cartilha, tal, com palavras que tiveram que ser abolidas, com termos que tiveram que ser abolidos. E aí, tipo assim, eh, algumas pessoas lá da empresa ficaram, tipo, num terror psicológico, sabe? "Oh, não, eu não posso falar mais isso, e as brincadeiras nossas aqui e tal, e que não sei o quê." Muda tudo, né? Muda. E aí, tipo assim, a gente vive num ambiente hoje que qualquer coisa você pode ser cancelado, né? Qualquer Uma postagem. um vacilo que você der, Uma já postagem era. vai cancelar. E acabou, porque hoje as pessoas têm aquele movimento de entrar, às vezes, na página da sua empresa. Nos Estados Unidos acontece muito isso. Entra na página da sua empresa e coloca: "Ah, o fulano fez tal coisa, vocês ainda vão admitir ele aí dentro?" Começa aquela enxurrada de gente falando, você é mandado embora, ninguém ouve o seu lado, por que que você falou aquilo, se foi realmente intencional ou não, qual era o que você queria falar com aquilo. É bem complicado. É difícil, é o que eu falo, é uma postagem, coisa de minutos, né? Ainda mais para quem alcança um número muito grande de pessoas, né? Quem tem uma influência nas redes sociais. Poxa, é uma postagem ali infeliz, alguma forma que você falou errada, né? Você já é cancelado, né? Entre aspas aí, né? E a gente tá vendo isso acontecer com pastores conhecidos, né. Acontece, né? Essas semanas aí andam acontecendo, né? E aí, dá medo de deixar gravarem sua pregação? Eu nunca tive essa preocupação. Alguns lugares que eu vou, gravam sim, né? Eu acho que isso acabou sendo um apoio muito grande para o meu ministério, porque as pessoas já sabem a minha forma de pregar. Então não tem muito dessa de querer mudar, né? Porque hoje em dia tem lugares que você vai, a pessoa quer que você pregue a mensagem que É. ela quer, né? Ah, não, essa mensagem aqui é muito dura, o seu jeito de pregar aqui não se encaixa muito na minha igreja, essa palavra aqui que você vai trazer não vai se encaixar bem. Então, os vídeos hoje é uma ferramenta para ajudar no seu ministério. Ó, eu prego assim. É a minha maneira de pregar, essa é a minha mensagem. Né? Se você quiser me convidar, você já sabe a mensagem que eu prego, o meu jeito de pregar. Porém, claro que você tem que tomar um cuidado muito maior, né? Tem um vídeo ali que vaza, alguma coisa que você fala Fora ali, de contexto, às vezes. fora de contexto. Às vezes não é nem intenção, né? A pessoa pega um corte ali de um sermão ali de 45 minutos, 1 hora,
cara pega um corte de 2 minutos e distorce. E não vai buscar ver a pregação, né? Não vai buscar ver o contexto. Mas assim, medo eu nunca fiquei. Porque eu sempre busquei ali tentar me preparar bem, né? Então, independentemente, porque às vezes eu vou na igreja e não sei se tá filmando ou não, né? Eu sempre busco já me preparar, né? Eu falo, poxa, não sei se vai gravar, não sei se não vai gravar, né? Então é sempre buscar ter o preparo, né? E também tomar cuidado com o nervosismo, né? Às vezes o nervosismo, Você né? escorrega ali. Acontece muito, né? Às vezes eu, quando comecei a pregar, ficava muito nervoso, né? Então, às vezes você fala umas coisas ali e acaba deslizando, mas sempre saber dosar o nervosismo também, né? É o que todo pregador precisa saber lidar, né? A Nervosismo PF bom, vai né? bater na porta. É, Na hora. mas acho que é o preparo, sabe? Preparo, independentemente com câmeras ou sem câmeras, pra se preparar, dá tudo certo. E a questão do estudo palavra? Falou da formação secular e tal. Como você busca estudar referências? Porque pra gente que é velho, a gente tem ali, sei lá, os pastores mais velhos, tal. A gente tem mais idade, alguns já passaram por teologia, faculdade ou curso básico e médio, tal. Como é que a sua preparação está sendo? Como é que foi? E planos para o futuro, na parte do estudo teológico? Cara, planos pro futuro eu tenho, né? Eu tô procurando terminar minha faculdade para iniciar a teologia, né? Eu tenho curso online, de teologia, porém eu quero fazer o da FAESP, né? Tá disponível aí no nosso É, setor. Então, fazer já esse jabá aqui. quero fazer o da FAESP. Porém, com a faculdade tá meio difícil conciliar, né? Sexta-noite, por enquanto até a turma de sexta-noite, né? E abriu uma turma sábado de manhã, né? Não sei se abriu ou não, acho que não abriu ainda. Então tá meio difícil conciliar, né? Eu precisava terminar essa faculdade agora, que era uma urgência minha, né? Então eu sempre busquei estudar de forma online. E referências também a gente sempre tem, né? Eu comecei a pregar muito novo, a gente sempre tem referências, né? Referências diferentes, mas eu sempre gostei de assistir muito vídeo, cara. Sempre vi muito vídeo de pregadores, sempre busquei, né? As primeiras formas de aprender ali minha foram através de vídeos. Hoje, assim, eu já conheço mais, já tenho uma referência maior, eu busco realmente estudar mais, né? Buscar ser eu. Porque eu acho que muita coisa que. Acho que todo jovem pregador, né? Quem for pregador aí vai se identificar, começa muito imitando alguém, né? Parece que começa muito imitando alguém. Ah, eu vou imitar o Gilmar Fiuza, vou O imitar o Napoleão Falcão. imitava o Marco Feliciano, até o cabelo cacheado, cara. Então tem muito isso, né? De, vou imitar alguém. Eu comecei pregando muito assim, só que eu era daquele que pegava as qualidades mais fortes de cada um. Então eu falava, pô, eu gosto desse aqui, disso aqui. Então eu pego isso aqui, vou nisso aqui, eu gosto disso aqui. Quem eram os caras? Cara, eu assisti muito, por incrível que pareça. Não é da minha geração, mas eu gostava muito do Napoleão Falcão. É um monstro e foi um Eu gosto monstro. muito. Não é da minha geração, mas eu gostava muito. Principalmente as mensagens O escatológicas Napoleão dele. Falcão não é nem da minha geração, que ele é uma atrás, é a geração do seu pai, do pessoal da década de 80 para As 90. mensagens, para mim, escatológicas que ele traz é algo incrível. Eu, assim, por mais que tenha as polêmicas, gosto muito do Eliseu também. Gosto muito dele aqui já mais dentro da minha geração. Então, são pessoas, assim, que quando eu comecei a pregar, me inspiraram muito. Comecei ali, comecei a pregar, assistia muito mensagens deles, para me inspirar, para saber a maneira de portar, a maneira de falar. Né? Então a gente sempre começa ali meio que copiando alguém, né? Depois a gente entende que você tem que ter o seu jeito, Sim. né? Independente, você não. Josué não tem que imitar o Pedro, o Brian não tem que imitar o Pedro não tem que imitar ninguém, sabe? Então você tem que ter o seu jeito. É sua maneira de pregar, é daquela forma como Deus vai te usar. Daí eu demorei um tempo para entender isso, né? Eu queria ter a voz do Júnior Trovão, chorar igual o Diego Bento, pregando. Aí. Eu queria ter todas as qualidades, queria ter o vigor do Gilmar Fiuza. Poxa, quem não quer? Eu vi o Gilmar Fiuza pregando creio, gente, é o vigor. Coisa do céu, o rapaz não cansa. Não cansa, Se cara. ele for pregar em 10 congressos, ele prega daquele jeito, porque eu já vi ele pregando em diversos congressos e é da mesma forma. A voz do Júnior Trovão, a sensibilidade do Genival Bento, poxa, só dele chorar, eu tô chorando com ele. Eu não precisa nem pregar. Então eu queria ter muitas essas qualidades. Falei, não, vou pegar um pouco de cada um e vou juntar no Pedro. Mas depois de um tempo eu entendi que não, é a forma do Pedro. É a forma dele pregar, é a forma como Deus vai usar ele, é a voz dele, é o jeito dele, e Deus vai me usar assim. Né? Então, para mim, isso foi muito importante, né, na minha preparação. Então, fiz alguns cursos online, né, de algumas matérias, não tenho curso de teologia. Então, eu tento muito buscar, hoje eu busco, né, minhas preparações para montar mensagem, sempre mesmo no estudo ali, né? Antes eu assistia vídeo, hoje eu já não assisto mais vídeos. Acompanho às vezes, mas eu não tenho mais isso como uma referência, né? Eu busco ser do meu jeito,
Busco fazer muitas anotações, então eu sou muito do caderno ainda. Uso o celular de vez em quando, mas eu gosto muito de escrever mesmo, parece que fixa mais na minha memória. Eu uso muito caderninho, então eu tenho um caderninho lá com todas as mensagens que eu tenho. E sempre vou colocando, sabe? Deus vai falando comigo, eu busco sempre me preparar no dia a dia, sabe? Eu acho que pregadores, muitos precisam quebrar esse paradigma de, eu vou me preparar só quando eu vou pregar, né? É o que muitos têm. Vou estudar só quando eu for pregar. Não, eu acho que você deve ter uma vida de devocional, você deve estudar, você deve se preparar, você deve montar um sermão. Quando Deus te dá, quando você for estudar, não precisar ter uma agenda, né? Às vezes, vou ter uma agenda, vou me preparar. Não, não precisa disso. Às vezes você não tem nenhuma agenda para ir pregar. Mas você se prepara, busca. Vai buscar sair dali das mensagens que você já pregou, buscar uma outra mensagem, buscar uma direção, buscar, né, o Espírito Santo para te dar uma mensagem. Então eu tento sempre me fazer do meu preparo um devocional. Tá Para sempre quando surgir preparado, né? para quando surgir as oportunidades, É o Batman, né? O Batman prepara. para quando surgir as oportunidades eu tá pronto, sabe? Eu vivi um pouco disso, porque antes eu gosto muito de ser avisado quando eu vou pregar. Escrever e tal, Certeza. orar. E aí tava ficando relaxado nisso. Então, só quando eu vou pregar. Quando eu vou pregar. E voltei a escrever, eu uso muito tablet, né? Eu não consigo escrever porque eu sou praticamente um semi-analfabeto com nível superior. Minha letra não se entende. É pior que de médico. Então nem eu entendo, cara. E aí eu coloco tudo no tablet. Teve um velório de um amigo com a mãe dele. E aí eu era o crente ali. E aí os amigos começaram a falar, ô pastor. Ô pastor Brian, vai lá, traz uma palavra, né? Velório, hein? Aí eu olhei, aí eu peguei meu celular, dei uma olhada. E foi por Deus mesmo, eu tinha escrito alguma coisa ali sobre partida e tal. E aí eu peguei e pensei, cara, você tem que estar preparado o tempo inteiro. É pra um Tem velório, momentos que você vê a necessidade, né? vai aparecer ali e você é o crente ali presente. E depois disso eu até comentei com o Wagner. E se eu não tivesse nada pra falar? Pra onde que o pouco de moral que as pessoas acreditam em mim como crente, pra onde que ia, né? Eu falo, caramba, o cara é crente, não tem nada pra falar num Eu momento te desse. pegar no despreparo, né? Nessas horas, Tem que você tá estar sempre preparado. É o Batman, cara. Por isso agora eu deixo compartilhado o celular e o tablet, tudo junto. Tá ali, chamou. Com tablet, tá com celular. Velório, hein, rapaz? E aí falamos lá uma palavra de consolo, tudo. Depois a pessoa veio e me agradeceu, nossa, obrigado mesmo, tal. Porque a mãe desse meu amigo era crente e ninguém da igreja dela foi no velório. Nossa, Eles estavam sem desguarnecido ali, tal, a família. Aí o crente que tinha era o Balofo. Balofo. Vai você, Balofo, prega lá. tá preparado. Essa questão que você falou das referências, cara, a minha geração teve muita. Pegou a geração do Silas Malafaia, de bigode. Silas de bigode, volte a ter bigode. Silas de bigode, Marco Feliciano, o Napoleão Falcão tava ali ainda, o Tinha muito Gesiel Gomes. Gesiel Gomes, era da nossa época. Eu me esqueci agora o nome do pastor que passou a igreja pro Marco Feliciano, Wagninho. Esqueci agora, a igreja dele era ali no Bom Retiro. Nossa, uma igreja, vai ter igreja grande, passou. Marco Feliciano não, passou para Madureira. O próprio pastor Samuel Ferreira foi um cara ali da nossa geração. E, meu, eram os pregador tops ali da época ali que a gente buscava imitar alguma coisa que falava, uma frase de efeito. Me ajudou bastante. E com o tempo a gente foi percebendo isso, né, cara? Seja você. As pessoas querem ouvir o Brian. Se elas quisessem ouvir o Marco Feliciano, eles iam atrás do Marco Feliciano. Ia pagar uma bala lá pra ouvir o Marco Quando Feliciano. vira essa chavinha, muda o seu ministério. Muda muito, porque você cria uma identidade sua, né? As pessoas veem, não, ali é o Pedro, né? Não tá imitando ninguém, não tá querendo parecer com alguém, né? Você, quando tem essa virada de chave, muda o seu ministério. Nota quando você tem. É. Com certeza. Conhece essas E referências, hoje em dia né? tem muitos aí. Tem. O Wagner, o Brian, por exemplo, gosta bastante.
Como eu sou É da minha perseguido. vida. Não é Fazenda. perseguição. Como eu sou perseguido nesse podcast, né? Deus tá vendo, viu, inimigo? Esporte perigoso é aquele que você falou. Deixa eu abrir outro fio desencapado aqui. Cara, o futebol é menos perigoso. Assim, eu gosto muito de esporte, atividade física, sempre gostei. Teve uma época que eu fui pro Muay Thai, né, fiz um tempo Muay Thai. Mas aí gostava muito de futebol, né? O futebol é o esporte que eu mais gosto, só que também eu gostava de motocross. Motocross, cara. E o- Motocross gosto, hoje E não o homem pratico nos muito lugares lá mais. que arrepiou. Cara, eu sou meio... Pergunta pra você que fazia. Às vezes pra se localizar, né? No meio da trilha, né? Vou pra trás. Tira de giro a moto. É uma forma de socorro, né? Porque essas motos de motocross não tem buzina, né? Ah, é? Só que assim, é um esporte muito caro. É um esporte que, assim, 2, 3 trilhas, manutenção. É pra revisão. Caramba. Porque, assim, judia muito da moto, né? Por mais que a moto ela venha toda equipada, tem Os todo lugares o também, preparo né? pra trilha, judia muito da moto, né? Você pega umas trilhas, assim, eu pegava umas trilhas bem hard, assim, ali pra Mariporã. Eu já vi o pessoal ali em Caieiras, aqueles lados ali, Então. né? Eu ia muito pra Mariporã. A Mayara proíbe? Ela não- Ela quer. O namorado noivo inteiro, né? Porque o lugar que eu vi ele, nossa, Cara, cara. porque gasta tempo e tem um perigo. Tem um perigo, tem rapaziada que quebra perna, quebra dedo. Porque, assim, queda de moto, assim, sabe que no asfalto é um perigo. Não. Então, você imagina na trilha, você cair de um barranco. Então, eu já caí do barranco uma vez, a moto capotou. Meu Fui parar só Deus. na árvore, senão tinha caído dentro do rio. Tá louco, Eu cara. pegava uma trilha bem hard, assim. Porque, assim, eu gostava muito de trilha, assim, às vezes tem gente que tá assistindo. E a motocross, o que é o motocross? Motocross tem um espaço aberto, que é as corridas, né? Velocross, só que eu gostava de trilha fechada. Então, eu não ia muito pra esse âmbito de corrida. Eu gostava de Manobra e trilha. tal. Então, eu gostava de trilha. Entrar no meio da mata de manhã, só sair 5 horas da tarde. Caramba. Parava pra almoçar, a gente tinha um ponto de almoço que era praticamente fixo, né? Que ali ficava próximo ali, o restaurante das trilhas. Então, trilha dentro, parava pra almoçar, voltava, trilha dentro, chegava no sítio ali, umas 5 horas, 5 e meia, até o dia inteiro fora. Claro, tem todo equipamento, né? Sim. Tem bota, tem capacete, tem colete, tem camisa, joelheira, tem toda uma proteção, mas mesmo assim é um esporte que gasta tempo, gasta dinheiro e você ainda corre risco de se machucar. Pô, Brian, Mas pra quem gosta, outro motivo também que eu tô sabendo que é maior de ter proibido ele é porque cada moto tem uma parcela de casamento. Na geladeira, né? por aí, é muito caro. É muito caro porque às vezes o dia da moto, pneu você tem que trocar, pastilha de freio, às vezes você bate zonguidão, vai trocar o Vai trocar guidão. inteiro. Então, assim, é manutenção toda hora. É 3 trilhas, manutenção. Dependendo da trilha, 2 trilhas. Se for muito pesada, muita pedra, né? Do morro. Mas E se tem você cai pouco, né? vontade de voltar a praticar, tipo, regularmente? Ou tá no, Cara, tá no óleo? Eu gosto, mas hoje em dia é que assim, ó, tem que se deslocar pra lá, né? Então você tem que ir pra Guarulhos, lá pra Mariporã. Então, assim, toma muito tempo, né? Então seria algo que tá meio difícil pra eu conciliar com a igreja. Né, com os compromissos aqui. Então eu teria que, por exemplo, ir no sábado de manhã e voltar no sábado à tarde, já correndo pra voltar pros cultos, pros trabalhos na igreja. Ou ir num domingo, voltar rápido. Então, assim, é difícil de conciliar. Mas eu gosto. Eu tentei ficar no futebol ali achando que era mais seguro. Mas não tá 5 tão pontos. seguro. Não tá 5 pontos? 5 pontos. 5 pontos. No motocross eu me machuquei menos. Capotava, caía do barranco, mas nunca... Aproveitando essa caixinha do futebol que abriu, vocês estão com um timinho ali na sede? Caralho. É um time, então. Aí a gente tem um time ali, a gente já brincou aí com algumas congregações, né? O Paulinho ali que cuida, o Paulinho, aí o Paulo Machado, o Paulo Oliveira, a gente juntou uma galerinha das congregações, porque da sede mesmo tem poucos que jogam. Né? Eles fossem montar um time só da sede, não dava time não, né? Próxima vez Aí chama o juntou- Wagninho. Não, Silvinho não. Tem o Silvinho, mas o Silvinho não é o técnico, não. Eu não sei se o Silvinho joga bola. Mas aí tem um timezinho lá, a gente jogou contra o Vila Prudente, jogou contra o Anitta com o Planalto, jogou com umas congregações aí. E Não aí? vou falar o resultado pra não constranger. Como que é? Porque o Pegar o Planalto 2, né, Wagninho? futebol, é um esporte de contato, e 2 é um esporte que, meu, o sangue dá uma subida.
por mais que você esteja jogando brincando, ninguém joga pra perder, né? Quem vai sair de casa pra perder, né? Então sai de casa falando pra Keila, beijo, Deus abençoe, até ele perder ali. Vou esquentar o banco lá. Todo mundo quer ganhar, né? Já dizia um pensador contemporâneo. De novo. Se fosse para ser amistoso, não teria placar. Exato. Se fosse pra ser amistoso, não tinha placar. E aí? Como que é? Considera... Esquece que é crente na hora? Cara, é difícil. Eu já joguei uns fute já com crente que minha mãe não foi chamada de santa, não. Não foi chamada de santa. Minha coitada da minha mãezinha. Cara, é difícil a gente ter um futebol ali de crente também que às vezes dá um pontapé ali, uma cotovelada ali. Mas assim, a gente tenta vivificar o espírito, né? Pra carne não prevalecer, mas é difícil, cara. É difícil. Eu, quando jogava campeonato era complicado, né? Porque a gente vê que tem alguns lances que é maldade, a pessoa chega com o pontapé aqui, uma cotovelada ali. Então, assim, é difícil se controlar, mas eu sempre fui muito tranquilo, viu? Sempre fui muito tranquilo com isso. Eu Leva na boa. sou muito de boa, mas tem a galera que se estressa, cara. No futebol de igreja que a gente joga, no nosso setor aqui tem a galera que se estressa mesmo, pancadaria. Mas assim, nunca é difícil sair fora da casinha assim mesmo. Ficar bravo, uma coisa ali do jogo, depois pede desculpa, mas nada assim, extrapolar assim, os seus princípios cristãos. Teve um tempo que ficou proibido o futebol aqui no setor, não foi? Vocês são mais velhos Cara, aí, Luiz. logo. Era numa época, mais ou menos uns 15 anos atrás, mais ou menos, era. Ah, então não tem muito tempo. Era Não. 15 anos atrás, a gente era uma época, eu lembro que a gente jogava futebol, os meninos quando viam o pastor, na época, o pastor Eliseu era do Ivone, o menino corria pro outro lado da rua pra se esconder, ou, sei lá, fazer alguma coisa. Eu era relaxado, fazer dava a cabeça pro outro lado da rua e dava pra ele se esconder. Porque se já viu, esconder é pior ainda. Mas hoje, graças a Deus, certas coisas. Hoje até os nossos mudaram pra melhor. líderes jogam, os Então, Paulos. É o pastor que Paulos jogava. jogam. Cara, isso ajudou muito. Até o Paulo fala, ajudou muito a ficar próximo dos jovens. Então o pessoal vai pro futebol, vê o Paulo lá, depois o pessoal vai pra casa, toma um banho, já tá no culto Já tá da no mocidade culto. à noite. Então ajudou muito nessa proximidade, né? Nessa certa comunhão, né? Que a galera, pelo menos, posso falar pelos meninos, são muito unidos ali. A mocidade, a lista lotada de futebol sábado. E o pessoal, vai jogar bola e depois tá no culto, não falta ninguém, cara. Só vai jogar bola e de noite tá no culto. Então ajudou, né? Nessa proximidade, né? Fazer amizade. Muito bom, né? Caramba. É curioso ver isso na Assembleia de Deus, né? A gente que é velho, que viu outro tempo, é curioso ver isso. Vamos se encaminhar para o final desse papo, Josué? Bora. Bora? Embora? Pedro, Deixar o homem embora, né? vamos soltar o homem, né? Vamos soltar o Deixar o homem homem. embora porque A gente tem duas perguntas que a gente faz aqui nesse podcast para todos os convidados. E você não vai fugir. A primeira pergunta é: olhando para o que você viveu, para as promessas do Senhor na sua vida, para como seu ministério está se encaminhando, seu namoro, sua vida, qual é a palavra que define hoje sua vida, cara? É gratidão. Disponibilidade. Duas palavras. Está muito disponível na obra de Deus. Sempre aprendi isso desde muito jovem. Esteja disponível porque o restante o Senhor acrescentará na sua vida. Então, hoje, tudo que eu estou vivendo no meu ministério, né? Falo vivendo porque Deus tem feito coisas assim grandiosas na minha vida, no meu ministério, na minha vida pessoal, né? Terminei minha faculdade, estou numa pós, no meu namoro, né, as pessoas que Deus me apresentou, minha liderança, meu pastor. Então, assim, seria gratidão. Essa palavra, não tem o que falar. Tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Tudo tem se cumprido assim tão rápido, né? Eu comecei a pregar ali muito novo, mas, poxa, a primeira vez que eu preguei mesmo, que eu preguei uma palavra oficial, foi na época do pastor Rafael. Então foi algo muito recente. Você colocar o quê? 3, 4 anos para cá e tudo que tem acontecido, né, nesse tempo, então tem sido tudo muito rápido. Então é gratidão. Gratidão a Deus é a palavra que define a trajetória. E a segunda pergunta é: essa noite você vai chegar na tua casinha, vai fazer suas coisas,
você é crente do manto, então você ajoelha na cama, né? Que nem Vagninho, que Deitado. hora deitado já dormindo, senhora abençoa o diabo. Ah, não, desculpa. Então você Ai, Wagner. vai chegar em casa hoje, vai ajoelhar ali do lado da sua cama, e o Senhor vai falar com você que nem falou com Salomão. O que você quer? O que você quer? O que você quer, Pedro? Cara, o que eu quero é pensar em algo pra pedir. Mas eu acho que eu falaria a saúde, cara. E a saúde pra continuar vivendo o que eu tô vivendo, sabe? Não conseguiria ter a capacidade de pedir pra mudar algo, sabe? Porque, meu Deus tem feito tantas coisas assim que seria às vezes até parece que ingratidão, né? Pedir algo a mais. Deus tem me abençoado assim, de uma forma grandiosa, sabe? Tudo assim, um podcast aqui ainda é pouco pra falar tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu acho que eu pediria saúde, porque com saúde eu iria conseguir ver tudo isso, viver meu mistério com a minha família, né? Conseguir realizar todos os projetos, casamento, ministério, tudo que Deus tem para fazer na minha vida, então eu pediria saúde. Saúde, eu tendo saúde. Saúde é o que interessa. O resto não Paulo, cintura. Cintura pela Paula. Saúde é o que interessa. E pra gente finalizar, Pedrão, olha ali pra 18 e fala pra quem tá nos assistindo, quem ainda não é cristão ou quem tá afastado, essa é uma prática que a gente adotou aqui no podcast. Todo finalzinho, nosso convidado dá um conselho, uma palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Deixe seu recado para eles, da parte do Senhor. Cara, o recado que eu tenho é até de falar tantas coisas que a gente poderia aconselhar e tantos conselhos com certeza já tem recebido, mas o que eu falaria é que os prazeres do mundo, eles são momentâneos. Talvez você tá indo curtindo no mundo, tá pensando: "Ah, aqui eu tô livre. Pra que eu vou ir para uma igreja? Pra que eu vou ir congregar, sendo que eu vou estar preso, né? Vou me prender, vou poder mais ter a liberdade que eu tenho fora da igreja". Eu te digo que liberdade é estar em Cristo. Cristo você é livre, então procure buscar a Deus. Em Cristo você vai ter toda a liberdade que você precisa, tudo isso que o mundo oferece, todos os prazeres momentâneos, relacionamentos momentâneos, amizades, lugares, festas, tudo isso é muito momentâneo. Não vai satisfazer a sua alma. Agora Cristo é o caminho, e, né, Jesus mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Então não tem outro caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o único caminho para a sua vida. E eu tenho certeza que se você tomar essa decisão de buscar a Deus, de buscar a Jesus, eu tenho certeza que você vai ver a obra que ele vai fazer na sua vida e quem sabe um dia você não vai estar aqui testemunhando tudo isso que Deus tem. Glória a Deus, cara. Pedrão, Deus abençoe de verdade. Obrigado por esse papo, a você e a Mayara por terem disponibilizado esse tempo de vir bater esse papo com a gente. Um prazer inenarrável, cara, ter você aqui, esse tempo de conversa. E já está convidado para voltar depois aqui. O cenário já vai estar outro. Cada semana muda uma coisa aqui. Isso aqui é uma loucura. E obrigado de verdade, cara. Em nome do Além do Terno, de toda a equipe, de toda a turma, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência. Espero que tenha sido um papo edificante para nós aqui, também para essa juventude, para esses irmãos que vão acompanhar. É um prazer muito grande. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui e a todos que estão assistindo. Jô, suas considerações finais? Quero também agradecer. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua namorada. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Deus continue com vocês. E vocês seja esse rapaz aí na presença. Antes da gente fechar aqui, chegou uma pergunta por meio da produção. Eu vou olhar ali na 17, vou ler a pergunta aqui. Daisy, de São Conrado, pergunta: Josuel, do you remember me? Que é isso?
Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Não se esqueça, maceta, arrebenta o like aí embaixo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal no Além do Eterno e ative o sininho das notificações. Episódio novo toda semana, e essa semana nós vamos ter episódio especial, esse episódio com o Pedro, e amanhã nós vamos estar gravando aqui, já postando na sequência, episódio com o pastor Felipe Alapenha. Então essa semana dobradinha, Pedro Santos e pastor Felipe. Quero agradecer a todos os nossos amigos, todos que nos acompanharam até agora. Ah, seguiu o Pedro, é verdade, a produção me lembrou aqui. Qual que é o arroba, Pedro? @Pedro Santos Oficial. @Pedro Santos. Eu garanto para vocês, devocionais maravilhosos, cara. Eu tenho sido muito edificado, não é porque o Pedro é nosso amigo, não, porque ele tá aqui. Tenho sido edificado grandemente ali pelos devocionais dele, que eu sei que vai fazer muito bem para sua vida. Então, desde já, muito obrigado a todos os amigos. Compartilhe, nos siga, vocês já sabem a receita. E até o próximo episódio de Além do Eterno. Vai, Corinthians!